Boa noite, pessoal. Tem alguém aí? Estão me ouvindo? Como que tá o áudio? Me dá um retorno se tá legal. Tá tranquilo? Boa. Vamos para mais um dia, hein? Boa noite, Joaquim, Marcos, Roberto. Fala, equipe Stack, tamo junto. Sensacional, pessoal. Boa noite, o áudio ok? É tudo ok? Eu li ali, o Fernando falou tudo ok. Dá um retorno se tá legal, tá ouvindo a gente. Se tá, a câmera tá legal, se não tá travando, né? Dá um retorno aí também. Fala como é que tá, por favor. Acho que tá tudo certo, Felipe. Pelo que eu tô vendo aqui no celular. A câmera tá legal, se não tá... Beleza, maravilha, ótimo. Boa noite. Olha, eu tô vendo já umas figurinhas marcadas aí, Rodrigo, umas cartas marcadas, uma galera que tá persistindo aqui desde o primeiro dia. Nós já estamos no terceiro dia de bootcamp, eu sei que tem muita gente cansada, eu tô cansado, é natural, mas tô vendo aqui que tem uma galera animada aí, viu? Assim, tá aqui até hoje é porque tem sangue no olho, né? Exatamente. E, cara, projeto, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Aquela frase. Então, o Bootcamp é desafiador mesmo, por isso que tem esse nome, né? Por isso que tem essa questão de... A gente tenta animar vocês aqui, porque eu sei que ficar longe da família, às vezes tem afazeres em casa e a pessoa largou tudo para estar aqui dedicando, aprendendo. É muito legal isso, cara. Sim, sim. Realmente é um esforço grande, né? Ficar aqui nessa hora, uma hora dessa, começar a aula às 8 horas, né? Muitos já trabalham, a maioria já trabalhou o dia todo, né? E agora fazer esse esforço aí para começar essa aula agora às 8 horas, aprendendo ainda o que a gente mexe, né? Ainda o que a gente aprende que é bem intenso. São guerreiros. Galera que tá aí desde o primeiro dia, ou que tá entrando hoje, que veio ontem, veio hoje, enfim, que tá persistindo para acompanhar, que tá aqui no Bootcamp, parabéns, tá? Por vocês estarem aqui, beleza? Olha lá, o Marcos falou, deixei atividades para as minhas filhas de 4 6 anos. Exatamente, ó, se desdobrando, né? Dando um jeito aí de passar dever de casa, passar atividade para os filhos, para entreter os filhos, para poder dedicar um tempo aqui no aprendizado, né? Bom, o que a gente pode garantir é que vai valer a pena, né? É que vai valer a pena, já vem valendo, eu acredito, né? O retorno de vocês aí é sensacional. A gente até agora só teve retorno positivo, né? Só teve retorno positivo do que o pessoal falando que a gente tem estudado até aqui, até onde a gente está no projeto. E assim, a gente já tem muita coisa para ver no projeto, né? Hoje a gente vai fazer uma análise de dados, uma análise exploratória de dados bem completa, bem rica, bem interessante, com muitos insights, com muito aprendizado, né? Entrando na parte de negócio mesmo, explorando bem a parte de negócio agora, né? E amanhã a gente finaliza o bootcamp. Tá chegando ao fim, pessoal, tá chegando ao fim, mas o ouro tá no final. Então a gente tem que ir até o final para a gente chegar no ouro. A gente já pegou algumas peças preciosas e algumas pedras preciosas, mas o ouro tá no final, sem dúvida. E uma coisa completar todo interessante, o fluxo é ótimo, né? Sensacional isso. Você falou aí, Felipe, é uma coisa interessante. Eu tava olhando, o último bootcamp foi mais de 10 horas de conteúdo, velho. Sim. Mais de 10 horas de aula. A galera, chegou no final, tava todo mundo moído, mas todo mundo com aquele sentimento de dever de casa cumprido, né? O cara ficar aqui 4 dias estudando e tirando dúvida e comentando aqui no chat e executando o projeto e lá na comunidade. Tem uma galera aqui na comunidade que está aqui, que está na comunidade, que eu quero parabenizar, que além de fazer o projeto, a galera está ajudando outras pessoas, né? Sim, sim. Então, isso é muito legal do Bootcamp. Essa energia que a gente gosta de ver. Isso que motiva a gente, pessoal, para fazer os bootcamps, tá? Porque é muito bacana essa energia que vocês têm aí. Parabéns. É isso mesmo. E outra coisa, um ponto importante, né, para ressaltar é o seguinte: quem for até o final do bootcamp, né, quem persistir e continuar com a gente aqui até o final do bootcamp, vai ser recompensado com a finalização do projeto e mais do que isso, né, a finalização do projeto já no seu portfólio. Então, eu sei que está pesado, eu sei que 4 dias é muito pesado, sequencial, né, direto, igual a gente está aqui, também não é brincadeira, eu sei, mas quem imaginou aqui desenvolver um projeto nesse nível em apenas 4 dias? Né? É muito difícil, né? E já ter esse tipo de resultado, esse tipo de projeto no portfólio em apenas 4 dias,
vale a pena o esforço, sem sombra de dúvida, vale a pena o esforço. Eu garanto que quando você pegar aqui, finalizar o bootcamp com a gente, pegar tudo que você aprendeu, fazer colocar no seu portfólio, que a gente vai fazer juntos lá no Git, preparar o Git com o portfólio do projeto, com os arquivos do projeto, com tudo isso, fazer postagem no LinkedIn, me marquem, tá? Me lembre de me marcar no LinkedIn, eu vou repostar as postagens, tá? Me marquem lá também. Quando você postar lá e já vai ficar aqui no seu LinkedIn, poxa, muito interessante um possível recrutador te achar e falar, poxa, olha o trabalho que a Jaqueline fez, olha o trabalho que o Fábio fez, olha o trabalho que o Gabriel, poxa, de extrema qualidade, de alto nível. E, poxa, sua reputação vai lá em cima, né? Num possível vaga de emprego, você falar que desenvolveu um projeto desde de ponta a ponta, que tem empresa que nem tem esse projeto implementado, pessoal. Tem empresas que nem tem, empresas grandes, que nem tem toda essa riqueza implementada. Então, assim, eu garanto para vocês, sem sombra de dúvida, com a vasta experiência que eu tenho aqui atuando e trabalhando com várias empresas de vários segmentos, posso afirmar para vocês que tem muita empresa que não tem isso aqui implementado. Tá? Empresas grandes, com equipe, com pessoas que ainda não chegaram nesse nível do que a gente está mostrando aqui hoje. Então, você com esse projeto no seu portfólio, no LinkedIn lá, no seu Git, fazer uma postagem no LinkedIn, poxa, é outra coisa, sabe? Você sai lá na frente num possível processo de contratação, sem sombra de dúvida. Isso, quem quiser adicionar aí, ó, fique à vontade para me chamar lá também, pode me adicionar, eu adiciono todo mundo. E na hora de postar, me marquem, que eu vou repostar as postagens também, tá? Para dar visibilidade para vocês. Exato. A Sandra falou, está um pouco rápido para eu conseguir fazer a prática. É normal, viu, Sandra? É normal. Tá rápido mesmo para ir executando, mas o objetivo aqui é você aprender, tirar as dúvidas, e quando você for executar, essas lives estão aqui no canal, vão ficar durante essa semana, você vai ver que vai ser muito mais fácil, porque você já entendeu. Exatamente. E você vai em pontos específicos, né? Tirou uma dúvida específica ou outra, rever alguma explicação, né? E aí fica muito mais fácil, porque você já assistiu tudo, a implementação tira um bicho de cabeça, né? Fica outro nível, bem mais fácil mesmo, igual o Rodrigo falou, sem sombra de dúvida. Bom, beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Então vamos começar, né? Vamos lá, acho que já deu tempo da galera chegar. Sempre tem uma galera que segue, que atrasa um pouco, né? Natural, não tem problema. Mas vamos começar, porque nossa agenda hoje também que é apertada, como sempre, né? Pessoal, vamos lá. Então, onde que a gente parou ontem, né? Eu vou só contextualizar aqui um pouco do onde que a gente parou ontem, do que a gente fez ontem, que é importante. E aí a gente já começa, tá? Então, vamos lá. Ontem a gente viu a etapa, né, Ontem a gente viu a etapa de modelagem de dados. E o que é essa etapa, né? O que consistiu essa etapa? O que consiste essa etapa? Foi a etapa onde a gente olhou para os dados que a gente tem em mãos, né? A gente extraiu esses dados do banco de dados, né? A gente gerou esses atributos. Então, assim, ontem foi o trabalho que a gente fez, pensando no problema de negócio que a gente tem para resolver. Ontem a gente destrinchou esse problema, né? Ontem foi onde a gente olhou para as nossas fontes, N fontes de dados, conseguimos entender o requisito do negócio, né? Entender o requisito do problema que a gente tem para resolver aqui, né? E a gente começou a gerar o nosso dataset. A gente gerou o nosso dataset, estamos com o dataset pronto, né? A partir das N fontes de dados que a gente viu, beleza? O interessante da aula de ontem é que a gente não partiu de um dataset pronto, como a maioria das outras abordagens ensinam, que essa não é a realidade do mercado. A realidade do mercado é você se deparar com N fontes de dados e um problema para resolver, né? Você tem que ter a habilidade analítica, que eu expliquei ontem em detalhes e mostrei isso para você na prática, de saber olhar para as fontes de dados, saber extrair, saber analisar quais os dados fazem sentido para você buscar, para você montar o seu dataset, fazer esse trabalho que envolve um ciclo, né? Um ciclo de experimento, um ciclo de testes, de análise, de validações com a equipe de negócio, né? Ter esse entendimento para você saber quais os dados extrair para montar o seu dataset, beleza? Então, observe, pessoal, que na vida real, a gente já tem aqui 3 dias de conteúdo, né? 3 com a preparação, né? Já estamos na terceira aula aqui, mas 3 com a preparação de ferramentas, tudo que a gente passou aqui. E a gente chegou agora no dataset, né? Mas, lógico, a gente chegou no dataset para trabalhar, mas com um conhecimento amplo do negócio, com uma arquitetura muito bem definida, arquitetura de uma solução de dados moderna muito bem definida e implementada,
né, sabendo o porquê de cada uma daquelas etapas, mas agora que a gente chegou no nosso dataset. Então, olha para você ver, a gente já chegou aqui, já estamos aqui com mais de 6 horas de conteúdo, já está batendo quase 8, 7 horas de conteúdo, não sei exatamente, mas para a gente preparar o nosso dataset. Pessoal, isso é vida real, tá? Isso é vida real, esse é um projeto real, esse é um desafio real mesmo. E assim, quando eu te convidei aqui para o evento, eu te convidei e fui honesto com você quando eu falei que eu ia te mudar um projeto prático, real, de data science, que a gente fazia do início ao fim, e é isso que a gente está fazendo, estou cumprindo com a promessa, beleza? Mas daí você vê a complexidade da coisa, a seriedade da coisa, né? E como que esse conhecimento é importante, porque se a gente partisse de um dataset pronto lá do Kaggle, como a gente vê em outras abordagens por aí na internet afora, seria muito mais simples, né? A gente já pulava 6 horas de conteúdo, mas não reflete a realidade, tá? Não reflete a realidade. Quando você chegar na empresa, você vai ter N bancos de dados para avaliar, você vai ter N fontes de dados para verificar qual é a mais importante, qual o atributo ali que é legal, você vai ter que ter seu conhecimento analítico para fazer essas consultas nas bases, para fazer essa integração, para fazer essa automação que a gente fez aqui, beleza? Então, eu estou ressaltando isso aqui mais uma vez, porque quem chegou agora pode não estar assim, não está ambientalizado do que a gente desenvolveu até aqui, não tem esse entendimento, mas para ter essa ciência, né, que você está desenvolvendo um projeto real, um desafio que você vai deparar em qualquer empresa que você for trabalhar. Raramente você vai chegar na situação onde o banco e a base de dados para fazer análise, para fazer machine learning vai estar pronta, não existe isso. Beleza? Então, o ponto que a gente está agora, enfim, a gente chegou no nosso dataset e hoje a gente vai fazer análise exploratória de dados. A gente vai fazer uma análise exploratória de dados para a gente amanhã finalizar o projeto com a etapa de modelagem, de machine learning, a etapa de modelos de machine learning e, por fim, o deploy. Então, aí a gente vai passar por todas as cadeias, desde o entendimento do negócio, concepção da ideia, montagem de arquitetura, né? Tudo a gente já viu isso, montagem de ambiente, tudo que a gente desenvolveu até o deploy, beleza? Passando por todas as etapas. E a de hoje é a análise exploratória de dados. Nessa análise, pessoal, o objetivo é a gente extrair insights, a gente responder perguntas, a gente trazer e buscar a inteligência que está ali escondida no dado. Tá? Essa etapa é muito importante, né? E é uma das etapas, eu diria, que às vezes agrega até mais valor para a empresa do que o próprio modelo, do que a própria etapa de machine learning. Né? Por quê? De tanto conhecimento que é possível a gente extrair a partir dos dados. Né? Agora que a gente chegou no nosso dataset integrado, pronto para fazer análise, nós estamos nessa etapa de extrair agora conhecimento dos dados e a gente vai fazer isso passo a passo. Bom, vamos lá. Ontem eu vou abrir aqui, vou compartilhar a minha tela, né, Rodrigo? Já podemos comentar? Você quer falar alguma coisa enquanto eu compartilho aqui? Não, não preciso falar, não preciso comentar não, é porque eu estou colocando algumas perguntas aqui, aproveitando para responder a galera no chat. Tem uma pergunta que o Fernando fez, Felipe, eu gostaria que você respondesse ela, porque é uma pergunta bem comum, outras pessoas já fizeram, muitas pessoas têm essa dúvida. Eu acho que agora não é hora de responder perguntas, vamos dar gás agora no projeto, mas acho que essa pergunta seria legal você responder nesse momento e a gente começava. O Fernando falou assim, ó, Rodrigo, apenas a título de curiosidade, como freelance e sem inconveniente, quanto deveria ser cobrado de uma empresa por um trabalho como esse? Legal, uma boa pergunta, né? Assim, vamos lá, Fernando, esse trabalho, como você percebeu, ele envolve várias habilidades e vários conhecimentos, né? E como na abordagem aqui do curso, do Bootcamp, a gente está explorando essa visão do profissional full stack, né, um profissional completo, né, um profissional que tem as habilidades de cientista e engenheiro de dados, mas mais do que isso, né, porque o profissional full stack ele é diferente do cientista e diferente do engenheiro de dados, é um profissional completo que consegue desenvolver uma solução do início ao fim. Obviamente, o profissional full stack ele não sabe tudo da engenharia de dados, porque quem tem que saber tudo da engenharia de dados é um engenheiro de dados, né? E também, o profissional full stack ele não sabe tudo da ciência de dados, ele não é o expert, senior, master da ciência de dados, porque não existe isso, ninguém é um profissional unicórnio, não existe isso. Mas é um profissional que consegue desenvolver uma solução completa, né, do início ao fim. Então, pegando a sua dúvida, né, que é, poxa, quanto vale quanto vale esse conhecimento? A título de conhecimento, como você falou, questão de consultoria, você poderia fazer uma precificação baseada em pegar os salários de um profissional sênior, né, pegar um salário de um profissional sênior e fazer uma precificação em valor hora baseado no que esse profissional recebe, né? Pegar o salário, fazer o cálculo do valor hora, se você for precificar a sua consultoria, a sua prestação de serviço pelo valor hora, e aí você vai chegar no valor hora
que seria um pouco justo para uma solução desse porte, entende? Então, um profissional sênior, como um cientista, nesse caso aqui, de dados, né, que temos mais habilidades aqui de ciência do que de engenharia, vimos engenharia, obviamente, mas ciência, a gente vai entrar agora na análise exploratória, depois em modelagem, deploy, enfim. Então, são mais habilidades do cientista de dados. Questão de precificação, você poderia pegar um salário de um profissional sênior. E quais são os salários de um profissional sênior, pensando no cientista de dados, no mercado? Né? A média aí, me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acredito que a média que a gente vê no mercado aí para um profissional sênior está na faixa de uns 12, 14, 16 mil reais, até 18. Poxa, tem matérias aí que fala de 22 mil reais, mas sim, isso seria outliers, né? Isso seria pessoas que às vezes estão trabalhando num cargo de gestão, de liderança, né? Que chega num salário assim. Mas vamos pegar a média eu diria de 10 a 14 mil reais, Rodrigo, um profissional cientista de dados sênior, seria mais ou menos isso. Sendo bem conservador, sim. Sendo bem conservador, jogando para baixo, exatamente isso, para não pegar anomalias. Olha lá, o André falou 15K. Fala mais aí, pessoal, dá mais sugestões, pode falar aqui abertamente. Enfim, depende também do modelo de trabalho, se é PJ, se é CLT, depende de várias variáveis, obviamente, tá bom? Mas essa seria uma média de 10 a 12 mil reais, sei lá, de 10 a 14 mil reais, né? Nem jogando nem para cima, nem muito para baixo. Essa seria uma média de um profissional, isso CLT ou PJ, né? Vai variar. Então, isso é importante para você ter essa noção. Então, eu estimaria que um trabalho nessa proporção, para você fazer um projeto de consultoria, de prestação de serviço, eu acredito que ficaria na faixa ali de uns 20, 25 mil reais, você cobraria num serviço assim. Um serviço pontual, obviamente, né? Um serviço pontual. Então, isso que eu pensaria, né? Uma coisa nesse sentido. Uma coisa assim, para completar a sua resposta, Felipe, talvez, não sei, mas o Bruno Medeiros, ele está na live aí. E o Bruno Bruno, junto com o Gabriel, no último Bootcamp, fizeram um projeto parecido com esse, né? Não sei se teve todas essas etapas, mas a parte de concepção, modelagem, data lake, infraestrutura, Mina.io, Airflow, eles chegaram a usar. Então, eles aplicaram com consultoria, né? Talvez o Bruno pode falar sobre essa experiência de consultoria dele aí, quanto que isso agregou, não sei, tá? Sim, o Bruno é um exemplo de uma pessoa que colocou isso em prática, né? Que pegou esse conhecimento e vendeu isso, no caso de uma consultoria. Exatamente. Então, a pessoa que já tem essa experiência aí, tá? Então, assim, pode confirmar o que eu falei, enfim. Lógico que, pessoal, valores, isso depende muito do momento da empresa, isso depende muito do porte da empresa, depende de várias questões, mas seria um valor aproximado que eu estimaria para um serviço nesse porte aqui, tá? Beleza? Vamos então, Rodrigo? Bora lá. Vamos lá, beleza. Pessoal, então vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui subindo o container do Mina.io para a gente relembrar onde a gente parou aqui, tá? Estão vendo minha tela aqui? Tá tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Eu vou subir primeiro o container do Mina.io, né? Então, vou lá, Docker, container, PS. Vou ver se tem algum container executando aqui na minha máquina. Não tem nenhum. E olha que legal, ele já me deu uma mensagem aqui falando que meu Docker não está ativo, né? Ou seja, não pôde conectar o meu Docker Daemon. Por quê? Porque eu não inicializei o Docker Desktop. Então, lembre desse detalhe, tá? Docker Desktop. Opa, Docker. Vou inicializar o serviço do Docker Desktop e aí a partir daí a gente começa a subir o nosso container do Mina.io. Para a gente relembrar onde que a gente parou, né? A gente viu ontem, até no final da aula, a gente viu ontem a automação das DAGs, né? Dos nossos pipelines que a gente viu. E a gente executou cada uma das DAGs, gerando ali os nossos arquivos Parquet lá no nosso bucket, né? No final da aula foi exatamente isso, mas a gente vai relembrar. A gente vai relembrar esse ponto aqui, com os arquivos que estão disponíveis no bucket, que aí nós vamos partir a partir dessa base de dados única integrada que a gente gerou ontem. Bom, inicializei o Docker Desktop aqui, ok. Agora eu posso rodar o comando. Docker Container PS não tem nada executando, então vou fazer Docker Container Start Mina.io, para subir o meu container do Mina.io, né? Inicializar o container do Mina.io, ok? Vou voltar aqui para essa tela, vamos lá. Vou logar aqui no Mina.io, né? Vou abrir o Mina.io aqui para a gente
Me autenticar no console, MinIO admin. MinIO admin. Ok, eu tenho os nossos buckets, já estão aqui, ó, só vim na seção de bucket. Eu tenho o bucket curated, né, landing, a gente viu ontem, e o processing. O processing, se a gente vir em browse, a gente já tem aqui os arquivos Parquet, né, que os nossas DAGs escreveram aqui no nosso MinIO. Então, as DAGs que a gente desenvolveu lá para o Airflow, né, a gente viu ontem, escreveu esses arquivos Parquet no nosso bucket, né? E que arquivos são esses? Relembrando tudo isso. Cada arquivo desse corresponde a um grupo de features, um grupo de atributos que a gente veio modelando ontem na etapa de modelagem de dados, que a gente criou esses atributos na etapa de modelagem de dados, né? Os atributos de departamento, salário e informação se o empregado deixou a empresa, os atributos de carga de trabalho nos últimos 3 meses, número de projetos, nível de satisfação do empregado e também a última nota, né, que ele foi avaliado, a última avaliação do empregado, o atributo time in company, que corresponde ao tempo do empregado na companhia, né, e o atributo acidente de trabalho também, para a gente modelar, a gente modelou para descobrir se aquele empregado já sofreu um acidente, sim ou não. Né? Então, são os atributos que vão compor nossa base de dados. Por fim, a última DAG que a gente executou, ela escreveu esse arquivo aqui, que é o Employers Dataset. E nada mais é, esse arquivo nada mais é do que a junção de todos esses atributos. Né? Eu só fiz a junção de todos esses atributos nessa DAG e ele persistiu nesse arquivo. Para quê? Para quê? Para eu não ter que fazer a leitura de cada um desses arquivos e juntar tudo isso lá no notebook. Né? A última DAG, né, o último passo do pipeline, foi juntar todos esses atributos em um único arquivo. Beleza? Então, juntei todos os atributos em um único arquivo, que é o Employers Dataset. Beleza? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Já que a gente já trabalhou na automação, já desenvolvemos os pipelines, já está executando os nossos pipelines, inclusive os pipelines que a gente desenvolveu já foram executados, já persistiram aqui no nosso bucket, processing, vamos para a próxima etapa agora de análise de dados. Mas na análise de dados, na análise exploratória de dados, na análise exploratória de dados, eu já vou ler esse arquivo em Employers Dataset. Por quê? Porque ele contempla os dados de todos esses arquivos aqui, tá bom? De todos esses outros parquês. Nada mais é do que um arquivo concentrado, gerando o nosso conjunto de dados final. Né? Enfim, a gente chegou no nosso conjunto de dados final. Beleza? Então, vamos lá para a etapa de análise de dados. Para começar, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o arquivo que eu vou mandar para vocês, material de apoio, e colocar na pasta Notebooks, como eu já fiz aqui. Ó. Na pasta Notebooks, você vai colocar o arquivo que eu chamei de análise. Tá? É o arquivo IPyNB, que é o nosso arquivo do nosso notebook, que a gente vai trabalhar nele agora. Copiou o arquivo, colocou nessa pasta. No final da aula, a gente vai disponibilizar o tutorial e os materiais de apoio com esse novo arquivo, né, análise, para você colocar na sua estrutura aí também. Tá? Mas, por enquanto, como a gente vem fazendo nas últimas aulas, nas aulas anteriores, eu quero que você foque aqui comigo, entenda tudo que eu faço, para depois você fazer passo a passo aí no seu ambiente. Foca agora em prestar atenção na aula, aprender, tirar dúvidas, tá? Esse é o foco aqui. Ok? Uma vez que você já copiou os arquivos lá para o diretório, notebooks, lá do nosso, lembrando, esse diretório é o Bootcamp DS, tá? No Bootcamp DS a gente tem essa estrutura, Airflow, com a pasta DAGs e as nossas DAGs, a estrutura Data Lake com os nossos buckets curated, landing process em cada um dos buckets, que a gente viu em detalhes aqui ontem, né? E o diretório notebooks, onde está armazenando os nossos notebooks. Ontem a gente passou por esse notebook de modelagem de dados, né? Executamos ele e agora a gente vai trabalhar com análise. Ok, vou minimizar aqui, agora eu vou abrir o nosso Anaconda. Observem, pessoal, que como a gente já trabalhou com MySQL, a gente já trabalhou com Airflow, o Airflow já fez a execução das pipelines e escreveu aqui no MinIO, eu não preciso mais abrir o container do MySQL, eu não preciso abrir mais o container do Airflow, porque agora a gente só vai precisar para esse trabalho aqui hoje, agora de análise exploratória, a gente vai precisar só do container do Data Lake. Por quê? Porque é a nossa fonte de dados lá. A gente vai buscar o nosso arquivo Parquet e trazer aqui para a gente fazer a nossa análise, tá bom? Então, você pode, se você estiver acompanhando comigo, né, vendo agora aqui, a pessoa que vai, quando você estiver vendo essa gravação desse vídeo, você que está acompanhando comigo, não precisa subir todos os containers, só apenas o MinIO, né, que é o container para a gente fazer a busca do Data Lake, e os outros, o banco de dados, né, o MySQL e também o Airflow, você pode deixar desligado aí, tá? Para também não ocupar muita memória e ficar muito lento o seu computador.
Então, vou inicializar o Jupyter aqui. E a gente já vai abrir o notebook. Ou seja, vou inicializar o Jupyter, ok? Está subindo o serviço do Jupyter para mim. Vou abrir a pasta Bootcamp DS, Notebooks. Vamos abrir o Notebook Análise. Tudo bem, pessoal? Até aqui tá tudo bem? Como que tá aí? Me dá um retorno só para a gente ver se tá legal, a galera tá conseguindo pegar e eu posso seguir aqui. Como que tá aí, Rodrigo? Tá tranquilo, a galera tá de boa aqui. Acho que não tem nenhuma dúvida, né, pessoal? Não. Vou dar um zoom aqui, né, para ficar melhor a leitura. Isso. Muito bem, vamos lá então, né? Muito bem. A gente está, né, resolvendo um problema aqui de Human Resources Analytics, né, análise de recursos humanos, né? Análise de recursos humanos é o nosso trabalho hoje, estamos na etapa de análise exploratória. Então, nesse notebook, a gente vai fazer uma série de análises, a gente vai gerar vários insights a partir dos dados, tá? Com foco em a gente tirar insights, responder perguntas, gerar possíveis questões, gerar possíveis entendimentos, gerar conhecimento para o negócio, gerar conhecimento para a empresa que você está atendendo, né, que você foi convocado para resolver esse problema. Amanhã a gente trabalha na parte de análise, na parte de modelagem dos nossos modelos de machine learning, gerando vários modelos, testando, trabalhando bem nessa parte para gerar o nosso modelo preditivo e, por fim, o deploy. Então, a etapa de hoje é muito importante que ela tenha essa afinidade com a área de negócio por responder perguntas do negócio, né? Por gerar questões e conhecimentos, insights. Então, vamos lá. Vou inicializar aqui, vou executar. Eu estou dando Shift Enter aqui para executar as nossas células, como a gente viu. Eu começo, primeiro, importando todas as bibliotecas que eu vou trabalhar. E para esse notebook eu vou trabalhar com Pandas, com Daytime, com Glob, com MinIO. Observe aqui, ó, estou importando a biblioteca do MinIO, que ele é fundamental para a gente fazer consulta no Data Lake, obviamente, né? Não só consulta, mas persistência também, né? A gente vai fazer. Vou importar a Seaborn, que é a nossa biblioteca para fazer visualização de dados, para gerar gráficos. A Matplotlib também para trabalhar com a parte de visualização. E agora eu vou estabelecer uma conexão com o meu Data Lake, com o MinIO, né? Então, como que eu vou estabelecer essa conexão? Olha que legal, olha que simples. Eu vou instanciar aqui a classe MinIO, né, porque eu importei aqui, obviamente, a minha biblioteca, passando o IP do meu Data Lake, né, e a porta. E qual que é o IP do meu Data Lake? É o IP localhost. Por quê? Porque eu tenho esse mapeamento entre o meu container do MinIO e a minha máquina host. Então, foi feito esse mapeamento através da porta 9000 na hora que a gente subiu o container, né, na hora que a gente subiu o container do MinIO, né, foi feito esse mapeamento entre a porta 9000. Além desse mapeamento, eu preciso passar a Access Key, que é a minha chave de acesso ao MinIO, que corresponde ao usuário, que a gente viu lá na interface gráfica, e a Secret Key, que corresponde à senha também. O usuário e senha padrão do MinIO é o MinIO admin, né? Como a gente já viu. Por fim, eu falo que eu não quero uma conexão segura para não ter que estabelecer certificado de acesso, nada disso. Então, criei o meu cliente, né? Instanciei o meu cliente e agora eu vou lá no meu MinIO, vou lá no meu Data Lake buscar o meu dataset. Qual dataset que eu vou buscar? O dataset Employees Dataset, que a gente acabou de ver aqui, ó, que é exatamente esse dataset aqui, ó, que está aqui na minha zona Processing, né, que é o dataset que contempla todos os atributos que a gente vem criando, né, que ele contempla os atributos que cada um desses arquivos aqui, que estão armazenados em cada um desses arquivos. Nessa a última DAG, que a gente fez essa concentração nesse arquivo aqui. Então, não tem sentido eu fazer leitura de cada um desses arquivos e concentrar tudo isso, sendo que eu já tenho um arquivo já concentrado. Então, é dele que eu vou ler. Então, para isso, eu vou lá na minha lenda de Landing Processing, né, estado de processamento, pego o meu dataset, que é o employees dataset.parquet, para isso eu chamo o método fGetObject, e ele me fala o seguinte, ó, qual é a land? Eu coloco processing. Qual é o arquivo que você quer pegar, que você quer fazer o download? É o arquivo employees dataset.parquet, ok. Qual é o arquivo em disco? Onde que esse arquivo que vai fazer o download lá do Data Lake será feito, vai ser persistido no disco que está rodando aqui o meu Jupyter.
né? Qual vai ser o nome desse arquivo? Eu coloquei o nome dele de temp_parquet. É só um arquivo temporário, né? Para a gente fazer o download do arquivo lá do meu bucket, né? E depois eu faço o seguinte, ó, uma vez que eu faço o download com o fgetObject, eu faço na sequência a leitura desse arquivo parquet, né, temp_parquet, para a variável df, criando um data frame a partir desse arquivo, né? Fazendo a leitura desse arquivo que está no formato parquet, tá? Então vou fazer a leitura do meu arquivo, ela já fez. Se eu fizer um df.read, ele já me mostra lá. Então, pessoal, todo aquele trabalho que a gente fez ontem de modelagem, gerando cada um dos atributos lá, informação se o empregado, qual departamento aquele empregado trabalha, qual o salário, se ele deixou a empresa sim ou não, a média de trabalho nos últimos 3 meses, lembra que a gente gerou tudo isso, processou, chegou nesse valor? Ele está aqui. O número de projetos que esse empregado, esse funcionário está atrelado, nível de satisfação, nota da última avaliação, tempo na empresa, estão todos aqui, tá? Todos os atributos que a gente veio gerando um a um ali naquela etapa de modelagem, que a gente fez lá no Jupyter e depois a gente automatizou com o Airflow, estão aqui nesse momento. E aí, aqui fica um conhecimento. Essa etapa de modelagem, de gerar esses atributos, é uma etapa de volta. É você junto com a equipe de negócio da empresa, é você junto com os stakeholders do projeto, as pessoas responsáveis pelos projetos, é você nesse bate-bola, nesse vai e vem, aprendendo com essas pessoas, implementando aquelas ideias, avaliando algumas coisas, vendo com eles se faz sentido ou não, até chegar nesse dataset final aqui, que a gente vai começar agora a fazer análise exploratória, tá bom? Então, esse conceito aqui está entendido, eu acredito, beleza? E aí a gente chegou no nosso dataset. O próximo passo, eu vou organizar esse dataset. Organizar, que eu falo aqui, é só trocar a ordem de coluna. Eu quero manter primeiro a coluna departamento, depois salário, carga de trabalho nos últimos 3 meses, depois número de projetos, só mudar a ordem das colunas, nada demais. Mais uma vez, eu tenho o mesmo dataset, só mudei a ordem das colunas, né, a sequência. E agora a gente vai começar a nossa análise exploratória. O primeiro passo que eu quero fazer aqui é verificar se a gente tem registros missing, ou seja, tem registros faltantes, né, no nosso conjunto. Então, para isso, eu vou chamar aqui o meu método isNull.sum, que ele já me dá uma contagem de registros nulos. Então, me mostra lá que a gente tem um registro nulo para cada um dos atributos, né? Só o atributo min, work, last, 3 months, a gente não tem nenhum registro nulo, né? Então, tá tranquila a nossa base, ela não está tão desfalcada, né? Não está tão desfalcada. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou simplesmente eliminar esse único registro da minha base, que tem quase todos os campos ali nulo, né? Vou eliminar ele, não faz sentido eu fazer um tratamento só para preencher um único registro. Vou só eliminar ele para a gente ter a nossa base. Ok? Com esse método df.isNull, .notNull, ele me mostra todos os registros não nulo, né? E aí eu consigo verificar que o registro nulo é o último registro da minha base, que é esse aqui, ó, com índice 14.999. Então, o que eu faço? É só pegar todo o meu dado, excluindo esse único registro, então tenho o dado agora sem qualquer registro nulo. Muito simples, só uma limpeza mesmo. Eu peguei aquela última linha que estava com registro nulo e excluí ela, né? Deixei ela de fora da minha seleção. E agora a gente vai seguir. Próximo passo, uma vez que eu já verifiquei que eu não tenho tanto problema com registro nulo e já resolvi esse pequeno problema, eu vou alterar os tipos de dados. Então, isso é muito importante, essa etapa aqui. Por quê? Porque, às vezes, a gente vem trabalhando em um conjunto de dados que ele vem de diversas fontes, né? E é muito natural que esse conjunto de dados, alguns atributos, os data types, né, os tipos daquelas colunas, daqueles atributos se perdem, né, porque às vezes fez a transferência para um arquivo, aí quando lê esse arquivo em memória, a leitura em memória já converte esse arquivo para o formato, era inteiro, mas converte, já carrega como formato string, né, então esse data type acaba se perdendo por conta desse processo do pipeline mesmo, é natural. Então, para garantir que a gente está com os tipos de dados correto, é importante a gente fazer essa alteração dos tipos para os respectivos campos que a gente quer. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer uma alteração dos tipos de dados. Por quê? Por que é importante mais do que só a ideia de se perder o data type? Porque se você não especifica o tipo de dado correto nos seus atributos, você vai ter um erro, muitas vezes, de operação. Você pode fazer uma seleção, você pode fazer um cálculo, você pode fazer uma filtragem em determinado atributo e ter um resultado errado. Ou um resultado, ou não só um erro, mas pode ter um resultado errado mesmo no cálculo, na filtragem. Por quê? Porque o data type está errado e a operação não foi executada da forma que você gostaria, porque o tipo de dados está errado. Então, essa seria uma etapa de qualidade de dados que você deve implementar no pipeline,
mas é um outro assunto que a gente pode abordar depois em detalhes sobre isso. Mas, basicamente, esse processo é muito importante para você garantir que as suas operações, para aquele tipo de dado, seja uma operação num dado numérico, um dado do tipo date time, seja feita da melhor maneira possível, mantendo a integridade e a eficiência daquele data type, beleza? Além também de questões de armazenamento, performance e tudo mais. Então, vou alterar os tipos de dados para a gente garantir. Então, no atributo number project, né, número de projetos, eu vou fazer uma alteração do tipo de dados para o formato inteiro, né? Para cada um deles, eu vou fazer alteração para os tipos de dados para o formato inteiro. Obviamente, os dados que estão no formato inteiro, a gente vai fazer essa alteração dos data types. Se eu executar mais uma vez o df.info aqui, ele já me mostra aqui, ó, que eu fiz a conversão dos formatos. Eu garanto que os atributos estão no formato inteiro, alguns eu estou no formato object, né, o formato que o Pandas coloca aqui para mim como se fossem os dados de formato string, categóricos, tá? E tem alguns também no formato float 64, tá? Então, garantir que os inteiros são inteiros fazendo essa alteração aqui, né, desses data types. Tudo certo até aqui. Se eu fizer mais uma vez o df.head, eu estou aqui com meus dados. Você pode observar que o min work last 3 months, ele já tirou aqueles dados após a vírgula lá, né, aquele formato. Ele já formatou aqui no formato inteiro, né? Então, fica até mais, vamos dizer assim, mais legível, mais fácil de interpretar também nesse formato aqui, não tem problema nenhum. Beleza, eu já estou com meus data types aqui convertidos. Agora eu vou renomear esses atributos só para a gente ter um entendimento dos meus atributos mais simples, mais fácil, diminuir também o nome do atributo para ficar mais legível. Então, de nível de satisfação, vou chamar só de satisfação. Last evaluation, né, a sua última avaliação, vou chamar só de evaluation, né, seria a avaliação. Número de projetos, eu chamei de project count, ou seja, contagem de projetos. Média de trabalho nos últimos 3 meses, eu chamei de horas de trabalho mensal, horas mensal trabalhadas, médias, alguma coisa assim, média de horas mensal, né, vamos dizer assim. Time in company, eu coloquei anos na companhia, né, years in company. Work accident, eu coloquei tudo junto aqui, work accident. E left, eu coloquei de turnover, ou seja, ele deixou a empresa, né, seria um índice aqui de turnover de pessoa que evadiu, né. Então, vou renomear, para simplificar também, mais uma vez, eu estou aqui com o meu dataset aqui, só troquei os nomes dos atributos depois da conversão dos data types. Até aqui, tudo bem, né? Agora, a gente vai entrar na análise estatística. Vamos fazer uma análise estatística simples aqui, para a gente ter uma noção, né, de como que a gente está com os nossos dados na questão de taxa de turnover, né? O primeiro ponto que a gente deve avaliar nesse cenário é a gente fazer um cálculo aqui de turnover, ou seja, de pessoas que evadiram versus pessoas que não evadiram, ou seja, que permaneceram na empresa na linha do tempo que a gente coletou essa amostra, né? Então, a gente tem aqui, ó, eu fiz o que eu fiz? Eu chamei o df turnover.value count, ou seja, eu peguei a contagem de cada um dos valores, né? No caso, o valor 0 para o empregado que não deixou a empresa e o valor 1 para o empregado que deixou a empresa e dividi pelo tamanho da minha base, né? Dividi pelo tamanho da minha base. E ele me deu aqui uma taxa muito simples. Então, tá claro aqui para mim que eu tenho 76% da minha base não deixou a empresa, né? Ou seja, permanece na companhia, ou permaneceu, né, na linha do tempo aqui. E 23%, desculpe, das pessoas deixaram a empresa. Então, observe que eu tenho um dataset, né, eu tenho um conjunto de dados extremamente desbalanceado, né? Eu tenho muitas amostras da classe 0, né, pessoas que não deixaram a empresa, obviamente, né? E tenho poucas amostras das pessoas que deixaram a empresa. Então, tem um desbalanceio. E aqui, pessoal, isso é importante você ficar ligado, porque essa é a realidade também, né? Isso é mais um ponto de um aspecto de um projeto real, porque na realidade a gente vai se deparar com esses cenários, né? Com cenários de classes desbalanceadas, né? Com um dataset que ele não foi prontinho, né? Para ser fácil do seu modelo acertar, de você ter um ótimo resultado. É um dataset que ele reflete a vida real de uma empresa, de um problema que você está modelando, que você está tentando resolver. E esse problema, ele não ia estar ali igualmente definido 50% para cada classe, muito raro isso acontecer. Nesse cenário aqui, a gente tem um dataset desbalanceado e a gente tem que lidar com isso, né? Mais à frente, você vai entender as implicações disso, quando a gente falar lá de machine learning, os cuidados que a gente tem que ter em relação a classes desbalanceadas, porque muda tudo. Muda a forma de amostragem, que a gente vai fazer uma amostragem já pensando nesse problema de desbalanceado, e a gente trabalha com estratificação. Muda a parte de avaliação dos modelos também, que a gente tem que levar isso em consideração na hora de escolher a métrica para avaliar o modelo, né, baseado nesse desbalanceio de classe, tudo bem? Então, isso é um ponto importante que a gente, como cientistas de dados,
temos que verificar durante esse processo de análise exploratória, para isso ficar claro para você e também para a empresa que você está trabalhando, você deixar todo ciente dessa situação, desse ambiente que você está lidando, né? Que envolve desafios e tomadas de decisões diferentes para lidar com esse cenário. Mas, obviamente, você, como cientista de dados, tem que estar preparado para lidar com esses desafios de classes desbalanceadas, de vários outros problemas, assim como o problema de bases com dados faltantes, no caso dos missing values, e todos os desafios que a gente enfrenta, além desse processo que a gente já vem aqui resolvendo vários problemas, né? Que é etapa de modelagem, que é etapa de exploração, definição de arquitetura, tudo isso, tá bom? Então, a gente vê aqui um cenário desbalanceado, claramente desbalanceado, beleza? Fazendo um overview estatístico simples, eu consigo fazer com o método Describe, pegar aqui contagens de cada um dos atributos, valores da média, eu consigo ver desvio padrão, percentis, valores mínimos, valores máximos. Então, com essa visão aqui, muito simples, através do método Describe, eu já consigo tirar alguns insights importantes, né? Alguns insights interessantes que a gente já consegue ver aqui. A gente já consegue ver, por exemplo, o valor da média da quantidade de horas trabalhadas, né, naquela carga dos últimos 3 meses. A gente consegue ver que a média de horas trabalhadas é 275 horas, obviamente, para a carga de 3 meses, né? Temos desvio padrão de 10. Então, o que significa? Significa que os nossos dados estão ali concentrados ao redor da média. A gente tem um desvio muito pouco, né, ao redor da média. A gente tem aqui o valor mínimo em 232, então, da nossa amostra, nos últimos 3 meses, o mínimo que um empregado, um funcionário trabalhou foi 232 horas e o máximo foi 321. Então, observe que a gente tem uma amplitude muito grande, está condensado, está concentrado, tá? Então, esse atributo é um atributo que provavelmente ele segue uma curva normal, você vai entender isso mais à frente também, não se preocupe. Ele segue uma curva normal, ou seja, significa que os dados estão ali um pouco mais concentrados naquele formato de sino clássico, tá? Provavelmente, né? E, obviamente, não dá para afirmar se esses dados seguem uma curva normal sem fazer os devidos testes estatísticos, tá? Então, a gente só começa a ter algumas suposições nesse processo aqui exploratório. Lógico que isso tem que caminhar para os devidos testes de hipóteses e os testes estatísticos quando você tiver uma etapa mais avançada da sua análise, obviamente, tá bom? Mas a gente já consegue ver algumas coisas interessantes aqui, ó. Questão da média da nota de avaliação dos empregados, né? É a faixa de 71. Então, assim, a gente tem aqui um cenário de empresas que avaliam bem os empregados, né? A maioria do caso são empregados que têm uma nota interessante, apesar de um desvio padrão de 17 aqui, não é muita coisa, também estão os dados um pouco mais concentrados, mas enfim, a gente explorando um pouco esse Describe, a gente já consegue ver, só com essas medidas estatísticas básicas, como média, valor mínimo, valor dos percentis de 25, 50, 75%, a gente já começa a ter uma noção do comportamento de cada um dos atributos, beleza? Agora, pegando um overview estatístico agora por turnover, ou seja, levando em consideração a classe, colocando a classe como um extrato, né, para levar em consideração a classe, a gente já começa a avaliar se a gente tem comportamentos diferentes por classe, ou seja, é diferente a média de horas trabalhadas para empregados que deixaram a empresa ou que não deixaram a empresa. Então já começa a fazer pequenas perguntas mais inteligentes um pouco com uma análise estatística simples, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu peguei o meu data frame, eu agrupei pela classe, pelo atributo turnover, ou seja, pela informação que se a pessoa deixou a companhia ou não, deixou a empresa ou não, e depois eu fiz esse agrupamento e chamei o método min para calcular a média para cada um dos atributos baseado nesse agrupamento. E olha que legal, a gente consegue ver aqui que a gente tem 14 mil observações de empregados e novos atributos, né? Ou seja, é a nossa base aqui, tudo bem, né? A empresa tem uma rotatividade de 24%, então a gente está arredondando esse 23% aqui, ó. A gente chegou aqui, ó, arredondando para cima, a gente falaria que a empresa tem uma rotatividade de 24%, 76% de pessoas que permanecem, né? A satisfação média dos empregados é de 61%, né? Então, se a gente pegar aqui, variou um pouco aqui, ó, tá errado, o correto seria 64%. Tá. Não, desculpe, é 61 porque está levando em consideração todo o conjunto, né? Não aqui. Aqui, a satisfação média para os empregados que permanecem na empresa, né, é 64, né? A satisfação média para os empregados que deixaram a empresa é 49. Então, aqui já faz um pouco de sentido, olha. Para quem deixou a empresa, a gente vê claramente que a satisfação é menor, né? Faz sentido por quê? Porque
Poxa, se o cara deixou a empresa, provavelmente ele estava infeliz. Não necessariamente, pode ser que ele está super feliz, mas surgiu uma oportunidade muito boa para ele, né? Isso acontece também. Mas, normalmente dos casos, para a pessoa deixar a empresa, para a pessoa deixar a companhia, porque ela está insatisfeita, né? E aí a gente vê claramente isso aqui, ó. Para quem deixou a empresa, ou seja, está com turnover igual a 1, a gente tem uma satisfação de 49. Para quem não deixou a empresa, a gente tem uma satisfação de 64. Então, quem está lá, a satisfação média é maior do que quem sai, tá? É uma suposição que até um pouco óbvia, até um pouco esperada, né? Mas a gente vai ver que a gente vai ter que hipóteses, questões que vão ser levantadas a partir da análise dos dados, que não são tão óbvias, não são tão esperadas, e aí que está a riqueza, tá bom? Beleza, a gente já conseguiu alguns insights. Agora eu quero calcular com você uma matriz de correlação, né? Eu quero calcular para você uma matriz de correlação em cada um dos atributos, para a gente chegar nos insights que pode fazer sentido. Um deles é atributos com correlação moderada positiva. A gente vê aqui que a gente tem a contagem de projetos e o atributo avaliação com valor de 0,34, ou seja, com a correlação positiva. Isso significa que com a correlação positiva, significa que a partir de um atributo aumenta, o outro também tende a aumentar, né? Então, significa que a contagem de projetos e a avaliação do empregado são correlativos. Quanto mais projetos esse empregado está associado, ele tende a ter uma nota, ele tende a ser melhor avaliado pela empresa. Ou seja, a quantidade de projetos aumenta, a avaliação desse empregado perante a empresa, obviamente, né, que esse atributo mede, a avaliação desse empregado para a empresa, ele também aumenta, né? Então, isso faz sentido também, é até óbvio. Ou não, mas faz um pouco de sentido, pode ser que aquela pessoa está trabalhando muito, ela está envolvida em vários projetos, né? Então, faz sentido que essa pessoa ela está mais com a visibilidade maior dentro da empresa, a empresa às vezes está satisfeita que ela está se dedicando, ela está envolvida em muitos projetos, e aí avalia ela muito bem, tá bom? Isso é interessante, né? Faz um pouco sentido. Outro atributo com correlação positiva é o years in company, ou seja, o tempo na empresa versus a contagem de projetos. Tem uma correlação fraca, né, 0,19, mas ainda assim é positiva, né? Significa que o tempo na empresa versus a contagem de projetos. Empregados que têm o maior tempo na empresa estão atrelados ao maior número de projetos. Também faz sentido, óbvio, porque pode ser que esse empregado está lá mais tempo e, obviamente, ele tem mais oportunidade de trabalhar em mais projetos. É uma correlação fraca, né? Não diz muita coisa, não tem tanta força, 0,19, é um pouco fraca, mas ainda assim é positivo. Outra correlação importante, atributos com a correlação moderada negativa, a satisfação versus o turnover. E a gente já teve uma correlação moderada negativa de 0,21. Faz sentido. Significa que quanto menos satisfeito esse empregado está, esse empregado, a gente tem uma tendência a deixar a empresa. Então, tem uma correlação negativa aqui também. Beleza? E aqui a gente levanta algumas questões. Quais atributos afetam a nossa variável turnover? Né? Quais são os atributos que impactam na nossa variável que a gente quer estimar? Né? A gente quer mudar um modelo de predição para saber se esse empregado deixou a empresa ou não. Quais são elas? Existe atributo com autocorrelação entre eles? Se a gente pegar esse mapa e dar uma olhada em detalhes, pegando aqui a escala, olha, pegando aqui as escalas, a gente vê algumas correlações, mas não tão evidentes, assim, não tão altas, não tem nada muito gritante aqui, mas esses que a gente tirou mesmo. Como a gente pode aprofundar para entender essas correlações? Então, mais uma vez, é um trabalho de você verificar cada uma dessas correlações, identificar os possíveis insights que isso pode trazer, discutir com as empresas, com a empresa, com a área de negócio, para ver se faz sentido, se um caminho é interessante ou não, o porquê daquilo, aprofundar em tudo aquilo. Esse é o trabalho que a gente faz nessa etapa, né? Um dos trabalhos que a gente faz nessa etapa de análise exploratória. Obviamente que é um overview um pouco mais rápido das técnicas, tá? Então, vamos lá. O próximo passo que eu quero fazer é que eu quero calcular as distribuições de alguns atributos. Então, eu quero pegar aqui a distribuição de satisfação do empregado, né? Employee Satisfaction, avaliação do empregado e a média de trabalho nos últimos meses, para a gente verificar um pouco essas distribuições. E olha, examinando a distribuição dos atributos, a gente vê que existe um pico de empregados com baixa satisfação, mas com uma maior concentração de 60 e 80, e é esse nível de satisfação aqui, ó, a gente vê claramente que a gente tem um pico aqui, ou seja, tem um volume representativo de empregados que tem uma baixa satisfação, né, beirando aqui, não sei, o valor de 10, bem menor que 20, né, então seria 5, alguma coisa assim, com nível de satisfação baixo, né. Então,
isso cabe uma verificação, né? O seu trabalho como profissional seria fazer essa filtragem, identificar esses empregados e discutir com a empresa o porquê dessa nota tão baixa, né? Por que esses empregados estão tão insatisfeitos, né? Esse pico aqui é considerável, mas a grande concentração está aqui nesse grupo de pessoas que têm uma avaliação, estão satisfeitos com a empresa em um nível de 60 a 80, né? A maior concentração, obviamente, da base está aqui, mas esse pico, ele é interessante, ele deve ser explorado, ele deve ser investigado, né? Outra questão, no atributo de avaliação, a gente tem uma distribuição bimodal de empregados com avaliações baixas. Então, com empregados com avaliações baixas, né, menor que 60, e altas também. Então, a gente tem uma distribuição bimodal. Olha que legal, a gente tem uma onda aqui, ó, uma onda aqui, aí cai um pouco, e outra onda aqui. Então, a gente tem aqui uma distribuição com duas ondas, né, uma distribuição bimodal, que ele me mostra que eu tenho um volume, eu tenho uma concentração aqui de empregados com baixa avaliação, né, empregados que tiveram a nota de avaliação baixa perante a empresa, né, e também tem outra concentração de atributos de empregados, que teve uma alta avaliação. Então, isso claramente a gente vê que a gente não tem um padrão, né? A gente tem, da mesma forma que a gente tem pessoas que tiveram nota boa, né? A empresa avaliou elas muito bem, são perante a empresa bons funcionários, mas a gente tem também empregados com nota ruim. É uma distribuição bimodal. Mais uma vez, o seu trabalho é investigar tudo isso. Por fim, a gente tem essa distribuição do atributo de cargas de trabalho nos últimos meses, né? Média de horas mensais, né? Vamos dizer assim, que, como eu disse, ela segue aqui uma distribuição próxima à distribuição normal, ou seja, os dados estão aqui concentrados ao redor da média, né? Que a gente viu anteriormente, lá no comando describe, se a gente voltar lá, que a média desse atributo aqui era o valor de 275 horas. Então, em média, os empregados trabalham, né, a carga de trabalho nos últimos 3 meses é 275 horas. E a gente viu que no gráfico está bem concentrado mesmo, né? Aqui a gente tem uma medida em 280, a maior concentração está aqui, ao redor de 280, um pouco mais, um pouco menos. Tá bom? Então, a gente vê. Questões que a gente pode avaliar, como eu disse, existe uma razão para o pico de empregados insatisfeitos? Pessoal, eu quero que vocês observem aqui qual que é a dinâmica desse trabalho, né, na etapa de análise exploratória. Então, mais do que, agora eu quero extrapolar um pouco, eu quero que você pense, mais do que a gente analisar o dado que a gente tem em mãos, do problema que a gente tem em mãos, resolvendo aqui no Bootcamp, né, esses insights, tudo isso que a gente está levantando aqui agora, é importante você abstrair que o trabalho do cientista de dados nessa etapa da análise exploratória de dados é analisar os dados, tirar insights dos dados, anotar possíveis questões, anotar possíveis hipóteses que devem ser avaliadas junto à empresa, junto à companhia, beleza? Então, observe que todas as análises que eu faço, os gráficos que a gente gera, eu venho aqui, faço um resumo, então anota aqui, ó, olha, o que esse gráfico está mostrando? Existe um pico de profissionais, de empregados com baixa satisfação. Faço uma pequena documentação e defino uma questão. Poxa, existe uma razão para esse pico de empregados? E o que é essa questão? Essa questão é o que você vai pegar, sentar junto com as pessoas de negócio, com os stakeholders, né? Principalmente as pessoas que têm mais conhecimento na regra de negócio daquela empresa, daquele problema que você está resolvendo, e sentar com ela e falar, olha, por que isso acontece? Você tem uma noção? Como que a gente pode proceder nesse caso? Como que a gente vai aprofundar mais um pouco disso para a gente extrair mais insight? Esse padrão é relevante? Faz sentido? Não faz? É óbvio? Não é? Tá bom? Então, é um trabalho cíclico mesmo de análise, de aprofundamento, de entendimento do negócio. Por isso que em todo projeto de Data Science tem aquela etapa lá de Business Understanding, ou seja, de entendimento do negócio, tá? É onde, lá em cima, é onde você está a definição do problema, como a gente viu na primeira aula. Mas, ao longo da análise exploratória, você está sempre entendendo um pouco do negócio, porque você olha para o dado, ele te dá uma questão, ele te dá uma resposta, você volta, avalia com a empresa, avalia com os stakeholders do projeto, para assim seguir adiante, tá bom? Então, é um trabalho que você faz, é um trabalho que a gente faz a 4 mãos, com pessoas especialistas, para essas pessoas nos ajudar a guiar, né, durante a etapa do projeto. E, obviamente, a gente vai aprendendo sobre a regra de negócio daquele problema da empresa, dos desafios, dos dados que a gente está com eles em mão. Tudo bem até aqui, pessoal? Me dá um retorno, me fala se está legal, se está claro, se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo acompanhar. Como é que está aí, Rodrigo? Me dá um retorno aí do pessoal para saber se eu estou no ritmo bom, se eu posso seguir assim. O pessoal está bem calado hoje, essa favela está muito parada, hein? Pois é, vamos movimentar aí, pessoal, dá um retorno para a gente. Me fala como é que tá, o que vocês estão achando, se tem alguma dúvida, se identificou alguma dúvida que vale a pena a gente responder aqui agora, Rodrigo.
pessoal está bem concentrado aqui. Está tendo algumas dúvidas pontuais, algumas discussões. Deixa eu ver aqui. Meu ritmo tá legal, tá rápido, tá, posso seguir assim, tá dando para entender? Tá ótimo, Felipe. Pode continuar assim. Beleza, a galera tá concentrada aqui, prestando atenção. Vamos em frente. Beleza, então vamos lá, vou seguir. Vamos que vamos. A partir dessas distribuições, a gente já gerou alguns insights, né? E agora eu quero verificar o turnover em relação ao salário. Por quê? Porque é um aspecto importante, né? A gente viu no início da definição do problema que salário é uma questão muito importante. Então, a gente tem uma intuição até óbvia, né? Até natural que as pessoas que deixam a empresa possivelmente ganham um baixo salário ou estão insatisfeitas em relação a isso, né? Então, a gente quer verificar aqui essa questão do turnover em relação ao salário. Então, com um gráfico simples, olha que legal, eu consigo fazer uma contagem aqui de pessoas e a gente vê claramente que o maior número de pessoas que deixaram a empresa, ou seja, estão com a barrinha aqui laranja, né, que o turnover é igual a 1, ou seja, que deixaram a companhia, estão com um salário baixo ou médio, né? Salário baixo ou médio predomina aqui nas pessoas que deixaram a empresa, né? Mas a gente tem também um grupinho de pessoas com alto salário que deixou a empresa, né? E aí a gente chega, ó, a maioria dos empregados que saíram tinham baixo salário baixo ou médio, até aí tudo bem, né? Quase nenhum empregado com salário alto deixou a empresa, obviamente uma amostra bem pequena, né? Um percentual bem pequeno aqui do todo, das pessoas que têm um alto salário, né? Mas ainda assim cabe investigar. E aí a questão que fica, como é o ambiente de trabalho? Isso se difere por trabalho, por salário, né? Então, o que eu quero abstrair aqui? Poxa, levando em consideração essas pessoas que deixaram a empresa e que têm um baixo salário, o ambiente de trabalho delas é ruim, né? É uma coisa que a gente poderia explorar junto da empresa. Poxa, será que essas pessoas que têm um salário baixo ou médio, baseado nessa categoria de baixo ou médio, né, obviamente, elas trabalham em ambientes de trabalho estressado, muito rígido, enfim. Caótico. Qual é a razão para caótico? Qual a razão para elas deixarem a empresa? Além do salário, obviamente, né? Pode ser que elas deixou trabalho num ambiente de trabalho muito bom, mas o salário era muito ruim, não era interessante, não correspondia às exigências, né, da empresa e ela deixou a empresa assim mesmo, né? Mas cabe avaliar. E outra coisa, o que faz empregados com alto salário saírem da empresa? Né? Outra questão que fica aqui também para explorar. Vamos lá, agora uma vez que a gente identificou lá os salários mais baixos, faz sentido a gente verificar o turnover, ou seja, o empregado que deixou a empresa em relação ao departamento. Então, aqui eu faço mais um gráfico muito interessante para a gente ver, né, empregados que deixaram a empresa por departamento. E aqui eu tenho departamento de vendas, né? Aqui eu tenho os departamentos de vendas. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Isso. Aqui ainda não é de quem deixou a empresa, é só a distribuição de departamentos, né, da minha base. Então, a maior concentração da minha base são empregados que trabalham no setor de vendas, depois no setor técnico, setor de suporte, IT, né, e assim vai. Tá? Gerenciamento de produto, marketing, são os departamentos da empresa. E agora, os departamentos em relação ao turnover, a quem deixou a empresa, nesse segundo gráfico a gente vê que até a questão de proporção mesmo, né, como o meu maior volume são de empregados no departamento de vendas, o maior número de pessoas que deixaram a empresa são o departamento de vendas. Logo em seguida, a gente vem aqui para o departamento técnico, né, que também tem uma representação grande aqui, então pode explicar tudo isso, pode ser óbvio. Depois a etapa de suporte, IT e por aí vai, né? Então, a gente vê aqui já uma questão que a gente pode explorar também, pode chegar nisso e responder questões importantes, como vamos ver mais importantes informações sobre departamentos, né? Os departamentos de vendas, técnico e suporte são os top 3 departamentos, como é o índice de turnover. E é aí que você vai pegar essa lista de departamentos, não é? Um trabalho produtivo mesmo, trabalho real de uma empresa, e você vai começar a investigar, obviamente, pelos top departamentos que mais as pessoas evadem, mais as pessoas deixam a empresa, né? Depois a gente pega outro insight. O departamento manager, né, de gerenciamento, tem um menor volume de turnover. Obviamente, provavelmente, eu acredito que são o departamento das pessoas que ganham mais, né? Que a gente viu naquele gráfico lá, as pessoas que têm um alto salário, elas são o percentual de pessoas que menos deixam a empresa. Obviamente, provavelmente elas também trabalham na parte de gestão, de gerenciamento, né? E questões que ficam, mais uma vez, será que examinar em profundidade os departamentos que tem o maior índice de turnover e o menor pode nos revelar informações importantes? Provavelmente. Se a gente quebrar
esse insight que é macro, né? Poxa, top 3 departamento, é muito macro. Mas se você entra em cada um desses departamentos e vai avaliar, poxa, pega esse departamento, relação a salário, relação a ambiente de trabalho, relação a acidente de trabalho, você já começa, a extrapolar algumas coisas. Você começa a descer o nível, né? Você começa a já trazer respostas mais interessantes, não só uma análise macro até então, né? Qual o salário desses departamentos, né? Como eu disse, listar cada um dos departamentos, principalmente os departamentos que as pessoas mais evadem, e descobrir qual o salário deles, né, desses departamentos, é alto, é baixo, né? Para entender cada vez mais o porquê que as pessoas evadem. Agora a gente vê o turnover, né? As pessoas que deixaram a empresa por número de projetos, e a gente vê uns insights aqui interessantes, né? 0 o azul corresponde a pessoas que não deixaram a empresa e laranja corresponde a pessoas que deixaram a empresa. E a gente tem aqui mais da metade dos empregados com 2, 6 e 7 projetos deixam a empresa. Então, o que é a interpretação que a gente pode ver aqui, né? 2 projetos significa muito pouco. Pode ser que esse cara está subutilizado, ele está triste porque ele não tem trabalho, ou ele está trabalhando em poucos projetos, e os poucos são projetos ruins, que ele não gosta, que ele não está satisfeito. 6 e 7 pode ser os extremos, né? Pode ser a pessoa que está em muitos projetos, ela está altamente estressada e ela deixou a empresa. Então, a gente tem, mais uma vez, uma concentração bimodal. Pessoas com poucos projetos, né, que deixam a empresa, e pessoas com muitos projetos que também deixam a empresa. Então, qual seria o melhor termo? Obviamente, a gente tem um meio termo ali, pessoas com um número de projetos adequados para conseguirem trabalhar, né, eu acredito. Outro insight, a maioria dos empregados que permanecem na empresa estão envolvidos de 3 a 5 projetos, é o que eu disse, né? Então, seria um meio termo, seria controlar o número de projetos por empregados de 3 a 5. Mais do que isso, já pode ser um exagero, a pessoa sempre sobrecarregada, estressada e deixa a companhia. Menos que isso, ela também pode ficar subutilizada. Então, o dado está nos mostrando isso. As pessoas que permanecem estão nesse número de projetos. Todos os empregados que estavam inseridos em 7 projetos deixaram a empresa. Olha que interessante. A gente pega aqui o número 7, a gente pode observar que todos deixaram a empresa. Tem uma representação de quem não deixou, mas todo mundo que está envolvido em 7 projetos deixaram a empresa. Então, como eu disse, ainda pode revelar que exatamente essa pessoa está muito estressada, está muito sobrecarregada. Tá? E existe uma pequena tendência de crescimento no índice de turnover em relação à quantidade de projetos. Existe uma pequena tendência, né, conforme o número de projetos aumenta, o turnover também aumenta. Tá tímida essa tendência, eu vou dizer assim, ela tá pequenininha aqui, mas ela é crescente, olha. A gente vê que 2 projetos, lógico, aqui a gente tem pessoas que deixam a empresa mesmo com poucos projetos, né? Mas tirando essa amostra, a gente vê uma tendência de crescimento aqui. Quanto mais o número de projetos aumenta, mais as pessoas também deixam a companhia, tá? Uma tendência pequena, mas existe. Questões. Por que os empregados estão deixando a empresa em relação à quantidade de projetos? É o que a gente deve avaliar e descobrir. Será que faz sentido pensar em empregados envolvidos em 2 ou menos projetos estão desmotivados? Né? Será que estão desmotivados, subutilizados, desanimados? Né? Será que empregados envolvidos em mais de 6 projetos se sintam sobrecarregados e deixam a empresa? Como eu disse. Será que acima de 6 já é demais ou 6 projetos já é demais? Porque 7 a gente viu que todos deixaram. Né? Então, será que 6 já corresponde ao número de projetos em excesso? E isso deve ser avaliado. Mais uma vez, são questões que nós, como profissionais, levamos para a empresa para responder tudo isso e pegar esse feedback da empresa, pegar esse conhecimento da empresa, olhando para os dados, obviamente, né? Pegar esse conhecimento, transformar em insight, transformar em feature, para a gente fazer o nosso trabalho da melhor maneira, gerar o nosso modelo, enfim, e contribuir não só com esses conhecimentos que a gente está trazendo aqui para a empresa, mas também preparando para a próxima etapa de machine learning que a gente vai ver na modelagem do nosso modelo. Tá? Então, observe, pessoal, que tem tendências aqui, tem insights que a gente está pegando em conhecimento de negócio que pode mudar o rumo da empresa, né? Com um insight que pode mudar o rumo da empresa, pelo menos naquele setor, naquele problema que está tentando resolver. Coisas que, às vezes, o dia a dia da empresa não deixa ela ver. Mas aqui, com esse insight, né, com a inteligência, o conhecimento que a gente está gerando a partir desse trabalho, a gente pode mudar o rumo total de uma empresa. Isso faz todo sentido. Beleza? Vamos que vamos, né? Verificando o turnover em relação à nota de avaliação. Então, agora, pegando o aspecto nota de avaliação, a gente tem essa representação gráfica aqui para a gente avaliar alguns insights. Então, antes da gente ler os insights, eu consigo ver aqui que, mais uma vez, a gente tem uma distribuição aqui, ó, bimodal, né, para quem deixou a empresa, se não me engano, essa pessoa de vermelho aqui para quem deixou a empresa, e azul para quem não deixou, para quem permaneceu, né? Pessoas aqui com nota de avaliação baixa, né, entre
40 e menos que 60, ali 50, alguma coisa do tipo, e empregados com alta avaliação na faixa de 80 a 100, que também deixam a empresa, né? E aí pode fazer sentido o que a gente estava discutindo aqui com a questão de projetos. E a gente vê que temos a distribuição bimodal do conjunto que deixou a empresa, então, como eu disse, esse conjunto em vermelho aqui de pessoas que deixou a empresa, tá? Colaboradores com baixa performance tendem a deixar a empresa, performance baixa aqui de 40 a menos que 60, né? Representado por esse volume aqui, tá? Colaboradores com alta performance, já essa galera aqui, já mais na ponta, nessa segunda onda, tá? Tendem a deixar também, né? O ponto ideal para os funcionários que permanecem está dentro da avaliação de 60 a 80. Então, o empregado que ele é muito bem avaliado, ele deixa a empresa. O empregado que ele é muito pouco avaliado, com uma nota muito baixa, né? A avaliação dele é baixa, não pouco avaliado, desculpa, a nota de avaliação dele é baixa, ele também deixa a empresa. De um lado, esse cara foi avaliado ruim, né? Porque ele pode não prestar um bom serviço, ou porque ele está desmotivado e ele não presta um bom serviço, tem N razões, né? E ele deixa a empresa, enfim, sai da empresa, ou é mandado embora, a gente não tem essa informação se ele deixou ou foi mandado embora, obviamente, né? E o empregado também, que ele é muito bem avaliado, ele também deixa a empresa. E aqui a gente já pode fazer relação com a carga de trabalho. O cara aqui, ele está desanimado, ele recebe uma nota ruim, ele não trabalha bem, ele evade, ele sai da empresa, desanima. E o cara que aqui recebe até uma nota muito boa, mas ele está muito sobrecarregado, está muito estressado, ele também deixa a empresa. O ponto ótimo estaria aqui, a nota de avaliação de 60 a 80. E aqui, pessoal, como é que a gente já começa a interpretar isso aqui, já começa a pensar em alguns padrões, já começa a pensar na parte prática que a gente poderia contribuir com a empresa a partir desse conhecimento gerado? A gente já começa a pensar, poxa, aqui já seria gerar uns alertas, olha, esse cara tá atrelado a mais de 6, tá atrelado a 6 ou mais de 5 projetos, ele tem uma nota de avaliação muito boa, você já começa a ligar um alerta, a empresa já começa a ter insights, ter métricas, ter números, que ela já começa a ligar alerta. Pô, beleza, deixa eu avaliar esse empregado aqui, ele está em muito projeto, por mais que ele está bem avaliado, mas a gente já sabe que mesmo o cara muito avaliado, mas atrelado a muitos projetos, ele tende a sair, então já começa a antecipar, eu já posso correr atrás, já posso ligar para essa pessoa, já conversar com ela, olha, como é que tá? Vamos, tá um pouco estressado, como que você tá? Tá atribuído a muitos projetos, já começa a preocupar, fazer um trabalho mais preventivo antes que essa pessoa deixe a empresa, já que o objetivo da empresa é reter as pessoas. Então, a gente começa a pegar os padrões, olhar para o dado, identificar os padrões, né? Pensando ainda no passado, obviamente vai chegar no futuro a partir de amanhã, mas pensando no passado, a gente começa a pegar padrões que a empresa já pode aprender com essas lições e tomar ações, né? Obviamente interessantes e inteligentes para evitar o problema que a gente quer evitar a qualquer custo aqui nesse projeto, que é o empregado deixar a empresa, tá? A partir de insights simples, a partir de explorações nos dados simples. Obviamente, um parêntese que eu quero deixar aqui, que vocês vão concordar comigo, que para a gente chegar nessa etapa, né, de extrair esses insights, de extrair esse conhecimento, tem todo um trabalho por trás, né, que a gente vem fazendo aqui no Bootcamp, que é esse trabalho de preparação de ambiente, de entendimento do problema, de modelagem. Então, a correta modelagem que vai nos permitir fazer uma análise assertiva, fazer uma análise inteligente, fazer uma análise útil, né? A correta modelagem. Se a gente tivesse escolhido atributos que não fazem sentido, ou se a gente tivesse feito uma modelagem ruim anteriormente, como a gente viu na etapa de ontem, a gente não ia chegar nessas respostas, a gente não ia chegar nesse conhecimento que a gente está gerando a partir daqui, beleza? Parece simples quando a gente faz uma única query e já traz esse dado, mas não tem nada de simples, até porque a gente veio construindo tudo isso e agora as coisas estão começando a fazer sentido, agora está vindo realmente o conhecimento aqui para a empresa, né? E depois, consequentemente, isso vai virar conhecimento para o nosso modelo preditivo. Vale ressaltar, Felipe, que é bem interessante, né, que na vida real tem todo um trabalho para chegar nesse ponto de você consultar os dados e tirar a informação dos dados, né, o que você falou, mas essa etapa também, ela tende a retroalimentar as etapas anteriores, né? Então, muitas vezes você vai aprender aqui, vai obter conhecimento aqui nessa etapa, e aí você vai voltar naquela etapa de extração bruta e trabalhar ali também, vai refinar. Às vezes isso vai te dar ideia, vai te dar insumo para você ir lá e trabalhar nos dados, para você ter outras informações. Tá? Então, muitas vezes, essa etapa, ela retroalimenta a etapa anterior, isso vira um ciclo contínuo, de melhora contínua.
Sem dúvida. Um insight que a gente viu, um impacto que a gente vê que um atributo tem, ou a análise de vários atributos, uma análise que a gente faz aqui, pode te dar um insight, normalmente dá mesmo, de utilizar esse atributo para criar um novo atributo. Para criar um novo atributo ou para extrair um outro dado a partir do banco de dados. E aí, como o Rodrigo falou, a gente volta casas atrás, inclui mais um atributo naquele processo de modelagem, faz toda a parte de automação e traz o dado aqui para poder também ter mais insight a partir da análise. Então, um trabalho de data science, pessoal, é um trabalho vivo, tá? Cada uma das etapas, uma retroalimenta a outra, a gente vai para frente, volta várias casas, tá? Avança num ponto, retroage em outros, isso é natural, tá? É um trabalho muito vivo e muito empolgante também, que cada um desses insights é legal, é interessante, a gente vê que a gente está agregando valor para a empresa, resolvendo o problema, e isso é muito gratificante também. E claro, a gente vai aprendendo com o problema de negócio, tá? Então, muito bem, vamos lá. Agora eu quero avaliar a verificação do turnover em relação à satisfação do empregado. E mais uma vez, a gente tem uma distribuição, olha, um volume aqui, né, de empregados com baixíssima, vamos dizer assim, satisfação, ou seja, de 0 a 20 pessoas extremamente insatisfeitas. A gente tem aqui uma concentração de pessoas com uma avaliação baixa também, seria uma avaliação de 40, né? Em 100 é muito pouco, né? A gente tem aqui, e depois a gente tem uma terceira onda aqui de pessoas com alta avaliação. E mais uma vez, a gente tem pessoas que deixaram a empresa que estão extremamente satisfeitas, obviamente aqui é um pouco mais esperado esse comportamento mesmo, e ainda aqui também pessoas com um nível de satisfação baixo, ainda na casa de 40, que deixam a empresa, e aí a gente tem mesmo pessoas satisfeitas que deixam a empresa. E o resumo que fica é, empregados com nível de satisfação em 20 ou menos tendem a deixar a empresa, e depois empregados com nível de satisfação em até 50, que é essa galera aqui, ó, tem a maior probabilidade de deixar a empresa. Por quê? Porque a maior concentração das pessoas que deixaram a empresa estava nesse nível de satisfação. E aqui, como eu disse, a gente já começa a ligar alertas, a gente já começa a ter métricas para a gente tomar decisões, né? Ter conhecimento e métricas para tomar decisão. A gente vê nessa onda aqui, ó, azul, que, mais uma vez, o ponto ótimo está entre 60, né? Pessoas que ficam na empresa está aqui entre 60 e até 100, né? Anota aqui, tem um grupinho aqui que avaliou até mais de 100, então provavelmente esse dado ele não está modelado exatamente de 0 a 100, é um pouquinho a mais. Beleza? Vamos lá? Relação entre o número de projetos, aqui a gente tem um insight sensacional, número de projetos e a nota de avaliação. Então, peguei a nota que esse empregado foi avaliado pela empresa e o número de projetos deles para ver se faz sentido aqueles insights que a gente já começou a ter lá atrás, né? E a gente vê aqui, ó, a gente vê nesse grafo de candles, né? A gente vê uma tendência, que eu vou explicar logo agora. A gente vê aqui uma tendência, a gente vê aqui uns valores outliers, né? Uns valores extremos, tá? A gente vê um valor aqui, esse laranja, são empregados que deixaram a empresa, azul aqui permaneceu. A gente já começa a ver aqui nível de avaliação por número de projetos. Então, a gente vê que a gente tem um quantitativo aqui pequeno de pessoas, mais relevante de pessoas com baixa, que são avaliados com a nota de avaliação baixa, né, avaliados pela empresa ruim, né, que deixaram a empresa, né, tem alguns outliers aqui, mas a maioria ainda permanecem, já tem um grupo aqui que permanece, está na faixa de avaliação de, vamos dizer assim, de 49 a 55, alguma coisa assim desse tipo que deixa, né, e a gente tem outros candles aqui também. E os insights que a gente pega há um aumento na avaliação para os funcionários que realizaram mais projetos dentro do grupo de quem deixou a empresa. Então, aumento na avaliação para os funcionários que realizaram mais projetos dentro do grupo de quem deixou a empresa. Então, se a gente pegar aqui, ó, olha que interessante, ó. No grupo de pessoas que deixou a empresa, olha, que é esse candle laranja aqui, ó, a gente tem um aumento na avaliação, essas pessoas são mais avaliadas, vai crescendo, olha. 3 projetos, essa pessoa teve uma média de avaliação entre 55 a 85, né? Essa pessoa foi para 4 projetos, ela também foi crescente a avaliação que ela teve da empresa. A empresa, então, continua avaliando ela bem. Aqui já passou dos 90. Ó. Foi para 5 projetos, já está quase chegando em 100. Foi para 6 projetos, a avaliação já cai um pouco. Olha que legal, a avaliação já cai um pouco. Né? 7 projetos, a gente vê aqui praticamente todo mundo que teve 7 projetos, que estava com essa avaliação aqui na casa dos 90 pela empresa, deixaram a empresa. Né? Muito maior do que quem ficou. Né? Quem chegou em 7, deixou a empresa, diferente de quem ficou. Então, tem uma tendência de crescimento de quem deixou a empresa, crescimento na nota de avaliação perante
perante a empresa, aquele funcionário perante a empresa, tá? Então, o outro ponto que fica é que os empregados que se mantêm na empresa, ou seja, eles não deixaram a empresa, eles mantêm um nível de avaliação constante, olha. Olha, eles, cara, tem uma nota aqui variando de 50 a 75, ele, mesmo aumentando o número de projetos, ainda assim ele manteve essa nota, aumentou um pouco aqui, foi para de 60 a 85, aí aqui já estabilizou, 60 a 85, 60 a 85, também. Então, observe que não tem essa crescente. Né? Para quem permanece na empresa, a nota de avaliação dessa pessoa é praticamente constante, então pequena, aumenta, mesmo estando atrelada em vários projetos. Né? Então, aqui, qual seria a interpretação? O que você que está aí pensando, o que você acha que isso pode ser? O que você já começa a pensar em possíveis ideias, possíveis questões? Manda aí para mim. Tá? Então, a gente vê que, para o grupo de pessoas que permanecem na empresa, os empregados tiveram uma pontuação de avaliação consistente, como eu disse, constante. Ó, não mudou muita coisa, mesmo trabalhando em vários projetos. Mesmo com aumento de projetos. Empregados que permaneceram na empresa tiveram avaliação média de 70%. Então, a gente pode pegar aqui uma média aqui, ó, 70%. A gente vê pelo traço aqui, ó, da mediana, ó, 70%. Seria 70 e pouco, aqui aumenta um pouco. Mas seria uma média de 70% na avaliação. Essa relação muda drasticamente entre os empregados que deixaram a empresa. A partir de 3 projetos, as médias de avaliação aumentam consideravelmente. Exatamente. Para quem deixou a empresa, quando essa pessoa chegou em 3 projetos, de 4, a média dela já sobe lá para 90, ó, lá para 85, quase 90. Com 5 projetos, a média dela já está aqui mais em cerca de 90, né, extrapolando um pouco aqui. Bem diferente o comportamento de pessoas que permaneceram e de pessoas que deixaram a empresa. Né? Foram pessoas que, conforme elas foram atreladas em vários projetos, elas foram tendo uma nota de avaliação muito alta, ou seja, pode ter recebido uma grande visibilidade, mas essa pessoa pode ter ficado estressada, sobrecarregada e deixou a companhia. Né? Muito interessante essa análise aqui. Simples, mas muito interessante, muito rica. Né? Vem comprovando um pouco da tese que a gente está levantando lá em cima. Né? Isso aqui é legal. Por fim, a gente vê que empregados que tinham 2 projetos e uma péssima avaliação saíram, que é essa turma aqui, né? Deixaram a empresa. Péssimo avaliados, né? Avaliação muito baixa. Empregados com mais de 3 projetos e avaliações altas deixaram a empresa. Essa é a regra que fica. Mais que 3 projetos atrelados e com a alta avaliação, a tendência nos diz que essa pessoa vai deixar a empresa, ou que deixaram a empresa olhando para o passado. Tá? Isso é sensacional. E as questões, por que será que os empregados, os funcionários que saíram, tiveram uma média de avaliação superior aos empregados que não saíram? Né? Mesmo com o aumento do número de projetos. Isso que a gente tem que descobrir. Isso que é uma questão interessante para a gente levar para a empresa, né? Para a gente discutir junto aos stakeholders do projeto. Outra questão, os funcionários com avaliações mais baixas não deveriam ter tendência a sair da empresa? Então, as pessoas que tiveram avaliação mais baixas não deveriam ter uma tendência a sair mais da empresa? Né? Fica outra questão aqui importante para a gente descobrir também e discutir, tá? Relação da satisfação. Esse insight é sensacional, olha. Relação entre a satisfação do empregado e sua avaliação. Então, o que eu fiz com esse gráfico, e a gente vai explorar isso aqui, eu gero um pequeno grupo em relação, eu quero gerar 3 grupos, né? Quero gerar concentrações de empregados baseado na sua satisfação e o nível e nota de avaliação que esse empregado foi, e a nota que esse empregado teve em relação à empresa. Né? Então, a gente pode ver claramente com esse gráfico, a gente tem 3 concentrações. Tem uma concentração de empregados nesse grupo aqui, ó, tá? Que corresponde a empregados com alta satisfação, ou seja, eles estão extremamente satisfeitos com a empresa, e também alta avaliação. Então, pessoas satisfeitas com a empresa, empresas satisfeitas com essas pessoas, seria o empregado ideal nesse cenário, né? A gente tem aqui uma concentração de empregados insatisfeitos, né, com nota muito baixa aqui de satisfação, insatisfeitos, e também empregados com nota de avaliação baixa também, né, extremamente com a nota mediana aqui na casa de 50, no máximo 60, uma nota também consideravelmente baixa, nesse segundo bloco, nessa segunda concentração aqui. Então, esse aqui, extremamente satisfeitos e bons funcionários, ou seja, bem avaliados pela empresa. Funcionários insatisfeitos e com a nota de avaliação muito baixa. E no outro extremo, a gente vê essa concentração aqui também, que a gente tem empregados com baixíssima nota, né, extremamente insatisfeito. Esse cara de 0 a 100, ele deu uma nota de 5, de 1, de 2, enfim,
extremamente insatisfeito, só que, olha que interessante, muito bem avaliados pela empresa, né? Será que essa galera aqui seria quem seria essa galera? Seria não, quem seria? Seria um puxa-saco? Não sei, quem seria essa galera? Porque o cara está muito satisfeito com a empresa, mas ainda assim ele é muito bem avaliado, né? Olha que extremo a gente vê, né? Extremamente avaliado e extremamente insatisfeito. A gente tem esses 3 extremos com esse gráfico. E a gente já começa a desenhar possíveis grupos, possíveis clusters, né? Temos aqui 3 grupos distintos de empregados. O cluster 1 a gente tem empregados insatisfeitos e trabalhadores, né? Seria esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Aliás, esse cara aqui, ó, insatisfeito, mas trabalhador, recebeu uma nota boa da empresa, para a empresa ele é legal, mas apesar dele estar insatisfeito, mas sim trabalha bem, né? Que a satisfação foi inferior a 20 e as avaliações superiores a 70, né? Então pode ser uma boa indicação de que funcionários que deixaram a empresa eram bons trabalhadores, mas se sentiam péssimos nos trabalhos. O cara é uma boa mão de obra, o cara trabalha bem, mas ainda assim ele está extremamente insatisfeito com a empresa, né? É o primeiro cluster, é esse grupo aqui, tá? Questões. Qual poderia ser o motivo de se sentir tão mal quando você é altamente avaliado? Poxa, a empresa gosta do seu trabalho, mas você se sente mal. Será que que está trabalhando muito? Esse cluster poderia significar funcionários que estão sobrecarregados? A empresa passa muito trabalho, ele executa, mas ele está ficando triste, está ficando sobrecarregado, está ficando insatisfeito, né? Cluster 2, empregados ruins e insatisfeitos, né? Satisfação entre 35 a 50 e as suas avaliações abaixo de 58, 60, né? Já é esse grupo aqui, ó, de pessoas, empregados ruins e insatisfeitos, ou seja, eles têm uma nota baixa da empresa, então são ruins, né, para a empresa não estar satisfeita com o trabalho deles, eles também não estão satisfeitos com a empresa, né? É o cluster 2, as razões pode ser visto como funcionários que foram mal avaliados e depois eles se sentiram mal no trabalho, né, foi avaliado ruim, ficou triste, enfim. Podemos chamar esse grupo de baixo desempenho também. Outra questão. E o cluster 3, que são os empregados satisfeitos e trabalhadores, né? A gente tem ali uma satisfação entre 70 a 90 e avaliações superiores a 90 também. Então, esse cara está extremamente satisfeito com a empresa e ele também foi muito bem avaliado com a empresa. Essa terceira concentração aqui, o cluster 3. Empregado satisfeito e muito bem avaliado. Bom? Muito interessante também. E as questões que ficam. Este grupo pode representar os empregados que deixaram a empresa porque encontraram outra oportunidade de trabalho, né? Principalmente o grupo 3. Pode ser que ele estava extremamente satisfeito com a empresa extremamente satisfeita com ele, mas ainda assim surgiu uma nova oportunidade, recusava, e essa pessoa deixou a empresa, né? Porque não tem outra razão, né? Que esses laranjas, né? No laranja são pessoas que deixaram a empresa, tá bom? Todos esses. Esse grupo 3 era esse cenário, então, sim, cabe numa análise exploratória você verificar nesse grupo, internamente na empresa mesmo, olha, quem são essas pessoas? Vão entender por que elas saíram, será que tem alguma resposta que a gente pode identificar a partir daqui? Eles estavam felizes, a empresa feliz com elas, por que elas deixaram a empresa, né? Faz sentido. Outra questão que fica, como a gente pode ter mais pessoas do grupo 3, né, do grupo do terceiro cluster, de pessoas extremamente satisfeitas e empresas extremamente satisfeitas com ela, tá? Fica essa pergunta, né, assim, acho que é esse o caminho que a empresa quer, nesse cenário aqui, quer conduzir, quer proporcionar para todos os empregados seguirem essa jornada, né, de todo mundo ascender para o grupo 3, o máximo possível de pessoas, não que deixam a empresa, né, mas que pessoas estejam satisfeitas e que a empresa também esteja satisfeita com elas, obviamente sem deixar a empresa, tá bom? Bom, pessoal, a partir desse insight do cluster, a partir desse insight aqui desse gráfico, acho que faz sentido o quê? O que eu preparei aqui para a gente fazer, para a gente já caminhando para o final dessa aula, é a gente gerar um cluster, a gente gerar um ativo que ele vai servir para a gente agrupar os nossos dados, né? Então, poxa, a gente gerou vários insights a partir daqui, vários gráficos, vários conhecimentos que a gente vai levar para a empresa, para ela tomar as decisões, para a gente sair de lá com novas respostas e gerar novos insights, né? Um ciclo vicioso aí, né? E virtuoso também. Mas agora, o que faz sentido? A gente ter esse ativo. A empresa, a partir do momento que você mostra algumas informações, ela fala, poxa, esse gráfico de grupos faz muito sentido. Eu quero já identificar que grupo esse cara está atrelado para eu me antecipar, né? Poxa, se eu tem uma predição que eu estou com um empregado que ele está extremamente insatisfeito e ele também tem uma nota de avaliação, ele mesmo assim tem uma nota de avaliação alta, eu já quero antecipar isso, né? Então, faz sentido a gente gerar um cluster, né? A gente gerar um agrupamento
usando o modelo de agrupamento, usando machine learning, e trazer essa informação além do modelo preditivo. E aqui fica um conhecimento muito importante para você que, muitas vezes, a gente é convocado, somos contratados para fazer um trabalho específico como esse, fazer um modelo, ou entender por que a empresa, por que os funcionários deixam a empresa, então poderia ser um modelo de classificação binária para saber se esse cara vai sair ou não, a gente vai fazer isso amanhã, obviamente, mas nada impede de você complementar sua análise e trazendo outras informações para a empresa. Nada impede de você, além da análise exploratória, você também entregar um modelo de agrupamento, porque você identificou que tem grupos relevantes aqui, que tem grupos que podem agregar valor para a empresa, grupos que podem trazer conhecimento a mais para a empresa na tomada de decisão. Então, por que não entregar também um modelo de agrupamento junto do trabalho do modelo preditivo de classificação para identificação se a pessoa vai sair ou não? Então, o que eu quero fazer aqui com você é que você aprenda que você pode abrir a sua cabeça para ter outros tipos de entrega em um projeto como esse. Não necessariamente só o modelo preditivo, binário, se ele vai sair ou não da empresa, mas aqui poderia ter uma regressão, se você entender que a regressão resolve um problema, a estimativa de um valor do tipo numérico resolve um determinado problema também, ou que agrega na resolução do problema final da empresa, ou um grupo, um modelo de agrupamento, de cluster, também agrega valor para a empresa, né, para responder a pergunta que ela te convocou para resolver o problema que ela te convocou. Então, observe que o problema que a gente tem em mãos é um problema macro, é como reter pessoas, como identificar se essa pessoa vai deixar a empresa ou não, né? A empresa chegou com esse problema e nós, como profissionais, temos que ter a capacidade de entender o problema, interpretar o problema e devolver para a empresa a resolução deles através de artefatos, através de soluções, de modelo, de sistema, de projetos, nesse caso aqui, de soluções de dados. E nessa solução de dados, ela não necessariamente tem que conter exatamente um único classificador, um modelo de classificação binária. Ela pode ter um modelo de classificação binária, ela pode ter um modelo de agrupamento para trazer mais inteligência para a empresa, para agregar valor, beleza? Então, pense dessa forma, você pode olhar para cada um dos atributos da sua base, para cada problema que você identificou aqui, poxa, eu poderia estimar aqui, eu poderia usar um dado categórico para, por exemplo, voltando aqui na nossa base, olha, eu poderia usar um dado numérico que faz sentido para a empresa e fazer uma projeção da carga de trabalho nos próximos 3 meses para a empresa. Então, você pode desenvolver um modelo baseado em regressão, que faz estimativa numérica, alguma coisa do tipo, e também propor como uma solução, independente daquele trabalho de classificação binária, tá? Eu posso também desenvolver um modelo que vai fazer uma estimativa do nível de satisfação desse empregado baseado nos outros atributos. Então, observe que você pode propor na sua solução de dados vários componentes que agregam e que ajudem a empresa a responder as perguntas que ela levantou, a resolver o problema que ela te convocou para resolver. Não necessariamente só aquele modelo de classificação, pensar só em um formato, só em um modelo, só em um produto. Você pode abrir a sua cabeça para várias situações baseado nos dados, e mais do que nos dados que você tem em mão, baseados no problema de negócio que você está para resolver e nos insights que você descobriu aqui através da análise exploratória. Então, a gente veio fazendo todo esse trabalho de análise exploratória aqui, a gente viu no fim que a gente tem um padrão aqui que a gente pode usar para agrupar os empregados, a gente tem um padrão aqui de concentração, ó, que faz sentido, a gente pode usar, poxa, esse gráfico nos revelou isso, por que não a gente montar um modelo de agrupamento aqui para entregar também essa informação? Quando a empresa entrar com os atributos do novo empregado, ou de um empregado, ou então de uma faixa de empregados, de um conjunto, o modelo, o sistema, né, o nosso app que a gente vai desenvolver, não só vai entregar um modelo preditivo de sim ou não, se esse cara vai deixar a empresa ou não, mas vai entregar também um agrupamento, poderia entregar também uma estimativa baseada em regressão, entende? Pensando em outros pontos também de vista para trazer informação, trazer inteligência para responder as perguntas e resolver o problema da empresa. Tá? Então, é o que eu quero abrir sua cabeça para essa questão. Não só pensar no problema único e pensar nas possibilidades que você tem em mãos com os dados. Pessoal, faz sentido essa ideia? Você acha que isso faz sentido o que eu estou falando? É interessante esse ponto de vista, essa abordagem? Me dá um retorno disso aí. Me fala o que você acha dessa possibilidade. Se abriu sua cabeça, alguma coisa assim. Me dá um retorno, me fala o que você acha disso, dessa ideia que eu te dei aqui agora e do jeito que eu estou conduzindo aqui. Por favor.
Nós já estamos caminhando aqui para o final da aula, tá? Estamos caminhando para o final da aula, a gente vai criar esse modelo agora de agrupamento e a gente vai caminhar para o final da aula e persistir esses artefatos que a gente está produzindo agora nessa análise, né? Persistir esses artefatos que a gente está produzindo agora na análise, obviamente no nosso bucket, nos nossos buckets, no nosso data lake, né? Lá no bucket de processing, que são os buckets que a gente está usando para persistir esses artefatos, é o nosso ponto central de armazenamento de dados. Beleza? Posso seguir? Tá legal? A gente pode já pode partir para o final aqui, tá tranquilo? O pessoal entendeu a ideia? Sim, sim. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, vamos em frente. Então, beleza, vamos lá. Por fim, a gente tem um outro insight aqui, né? Como eu disse, a gente tem 3 grupos, né? Só a explicação desses grupos, dos empregados insatisfeitos e trabalhadores, os empregados ruins e insatisfeitos, empregados satisfeitos e trabalhadores, né? A gente tem, como eu disse aqui, esses 3 grupos, e aí faz sentido a gente entregar não só esse modelo preditivo, não só esses insights, esse conhecimento, a gente vai entregar também um modelo de agrupamento, e para isso a gente vai trabalhar com clustering utilizando o algoritmo K-means, que é um algoritmo para a gente trabalhar com agrupamento, tá? Então, vou importar o K-means aqui. O K-means, eu vou utilizar o K-means da biblioteca scikit-learn, lá no pacote clustering, e eu vou importar a classe K-means, né? Vou inicializar os meus clusters com número de clusters igual a 3, e aí, por que número de clusters igual a 3? Porque a minha regra de negócio me diz que eu preciso agrupar os meus dados. Opa, esse mouse tá meio maluco aqui, desculpa. A regra de negócio me diz que eu tenho 3 grupos muito bem definidos aqui, né, por causa dessas concentrações, que eu quero agrupar os meus dados, né, onde eu quero agrupar os meus dados em 3 grupos. Essa é a regra de negócio. Quando a gente tem definição de grupo, pessoal, quando a gente trabalha com clustering, com agrupamento, a gente tem algumas formas, algumas métricas, algumas técnicas para estimar número de grupos, mas você só usa essas técnicas, pelo menos no meu entendimento, na minha interpretação, você só usa essas técnicas como técnicas para estimativa como da técnica do cotovelo, que eu esqueci o nome dela, exatamente a técnica em inglês, mas é basicamente a técnica do cotovelo. O método Elman, por exemplo, e outras como a Silhouette Score, várias outras métricas para análise para estimativa de número de clusters, quando a gente se trata de um dado que você não tem uma regra de negócio te falando, um dado não supervisionado, um cenário assim. Mas a partir do momento que você tem bem definido na sua regra de negócio que você tem que agrupar os seus dados em 3 grupos, não faz sentido você usar uma técnica dessa que faz a estimativa do número de clusters baseados em questões estatísticas, como variabilidade e tudo isso, tá bom? Então, se eu identifiquei na minha regra de negócio que eu tenho 3 grupos de empregados aqui muito bem definidos, eu vou estimar, eu vou definir na importação do meu K-means, né, que eu quero agrupar os meus dados em 3 clusters, ok? Então, vou especificar o número de clusters igual a 3, né, através do parâmetro N-clusters, tá bom? Vou instanciar o algoritmo K-means, depois eu vou fazer o seguinte, eu quero definir os grupos, né, apenas os empregados que deixaram a empresa, né, porque a gente viu aqui que esse gráfico em laranja é apenas dos empregados que deixaram a empresa, tá bom? Então, eu quero gerar um grupo com esses empregados. Então, vou filtrar os meus dados e também usando os 2 atributos, que é o nível de satisfação e a avaliação. Vou fazer chamar o método fit para treinar o meu modelo de agrupamento. E agora, eu vou renderizar o meu gráfico aqui, tá? Com os meus clusters, né? Com os meus clusters aqui, a partir do que foi agrupado com o K-means. E basicamente a gente vê aqui, ó, esse grupo aqui corresponde ao quê? Aos empregados extremamente satisfeitos e bons trabalhadores, que a empresa também está satisfeita com ele, um alto nível de avaliação. A gente tem aqui, na outra extremidade, os empregados com muito bem avaliados, né, bons trabalhadores, mas extremamente insatisfeitos, né, tristes com a empresa, apesar de ser bons trabalhadores. E a gente tem um terceiro grupo aqui, ó, de pessoas insatisfeitas e também que a empresa também está insatisfeita com ela, né? Aquele grupo que a gente comentou aqui agora. Então, a partir do cluster, a gente tem agora um artefato, a gente tem um modelo que, dado uma nova entrada, né, do nível de satisfação e avaliação para aquele empregado
que é para aquele empregado que saiu, obviamente a gente treinou os dados, né, geramos nosso modelo com esse conjunto, né, a gente vai ter uma classificação, a gente vai ter um agrupamento desse dado. Tá? Então, a gente vai ter um outro artefato que a gente vai entregar para a empresa também. A gente vai agregar valor para a empresa dessa forma. Por fim, eu vou verificar a relação entre o tempo de empresa e o turnover. Né? Eu quero saber o tempo de empresa em relação às pessoas que saem da empresa, da companhia. Então, a gente pode ver aqui no resumo que empregados com 4 e 5 anos de casa deixaram a empresa. Então, entre 4 e 5 anos, os empregados deixaram a empresa. A maioria, com 5 anos, devem ser examinados, que é como se fosse um marco aqui, ó. Fica parecendo que quando o empregado chega em 5 anos, ele deixa a empresa. Pelo menos está quase pareado aqui quem deixou e não deixou a empresa. Né? Tem um volume aqui de 50%. Tá? Então, tem que verificar isso. E as questões ficam, por que os empregados estão saindo, principalmente na faixa de 3 a 5 anos, que é a maior concentração aqui, né? Quem são os empregados que saíram? E aí, como eu disse, uma exploração mais pessoal para entender por que as pessoas saíram, entender os motivos. Bom, uma vez que a gente tem o nosso cluster, né, em memória até então, o que a gente tem que fazer é persistir esse arquivo do cluster no nosso disco para a gente subir esse arquivo para o nosso Data Lake. E é o que eu vou fazer aqui. Vou importar JobLib, que é a biblioteca para a gente fazer esse dump desse objeto em memória para o disco. Eu vou chamar o meu método dump do JobLib, vou passar o meu objeto cluster, vou armazenar com o arquivo com o nome de cluster.joblib. Ok, já está no meu disco. Inclusive, se eu fizer aqui, ó, executar o comando !ls para listar os dados do meu sistema operacional, já está lá, além dos arquivos APNB, né, que é os notebooks, além do temp.parquet, que é aquele arquivo temporário que a gente puxou a base de dados lá do Data Lake. Agora a gente tem o cluster.joblib, que é o arquivo, né, correspondente ao cluster que a gente acabou de gerar. E por fim, eu vou transferir esse arquivo para o Data Lake através do método fputObject. Né? E aí, olha que legal, eu já vou mandar esse arquivo, cluster.joblib, não para minha landing, não para minha zona landing, nem a processing. Eu já vou mandar para a minha zona curated. Por quê? Porque ele já é um artefato, ele já é um modelo de agrupamento pronto, ele está pronto para consumo. Na próxima etapa de deploy, a gente já vai consumir esse objeto, já vai consumir esse cluster.joblib. Então, ele já está um modelo pronto, eu já posso levar ele para a última landing do meu Data Lake, que é a landing, que é a zona curated, né? A zona mais refinada do meu Data Lake, já posso levar ela lá. Então, é isso que eu vou fazer. Vou fazer o fputObject, eu vou mandar lá para o meu Data Lake através do objeto client, vou mandar lá para a zona curated, né? Com o arquivo cluster.joblib, que está no disco aqui, com o nome lá no Data Lake de manter o mesmo nome de cluster.joblib. Quando a gente executar, ele já vai para lá, a gente voltar aqui, aliás, já estou com o console do Minhaio aberto aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, atualizar a tela aqui, ele vai perder o acesso, eu vou logar novamente. Se eu vier em Buckets, né, agora eu vou na Curated, Browse, tá lá. A gente acabou de subir o arquivo cluster.joblib agora para o bucket curated, tá? O nosso objeto, o nosso artefato que amanhã, na etapa de deploy, a gente vai consumir esse modelo. Bom, para finalizar, pessoal, quero mostrar para vocês aqui uma biblioteca muito interessante, que é a SuiteVis, que ela nos automatiza algum desses passos que a gente fez aqui na mão, né? Que eu fiz com você, executando código por código, gráfico por gráfico, que a gente fez na mão. A SuiteVis faz um pouco disso para a gente. Ela explora o nosso dado e gera um relatório dinâmico, gráfico, muito bonito, bem interessante, no formato HTML, né? E já nos dá vários insights a partir dos dados. A SuiteVis, tá? E por que você tá? Você pode pensar, pô, Felipe, mas por que você me mostrou isso agora? Não era melhor ter rodado esse SuiteVis lá no início e pronto? Não precisava desse tanto de código, não precisava de nada disso aqui, ó, que a gente vem desenvolvendo juntos? Por que você não me mostrou isso aqui, né? Por que eu não te mostrei isso? Porque eu quero te mostrar a forma certa de trabalhar. A SuiteVis é uma baita ferramenta, como outras que tem por aí também para trabalhar com análise exploratória, né? Muito interessante, mas você, como cientista de dados, tem que saber ir explorando cada um dos atributos, aprender a gerar os gráficos através da linguagem Python, através das bibliotecas Matplotlib, Seaborn, né? E usar essas ferramentas como SuiteVis como ferramentas que vão ficar ali na manga para nos dar produtividade, para nos dar velocidade, beleza? Mas vamos lá.
importei aqui a SuiteViz e agora que eu vou fazer o seguinte, instalei a SuiteViz, né, com o pip install SuiteViz, vou importar a biblioteca, chamei de SV, e aí eu chamo o método analyze, passando o meu data frame, né, que é o meu conjunto de dados, passando a minha variável alvo, que é a turnover, né, e agora eu chamo o método show HTML, e ele vai me mostrar o relatório que a SuiteViz gera para a gente, relatório gráfico muito interessante, dinâmico, intuitivo, que já responde muita coisa legal. Olha lá, ele já abriu aqui para mim na nova aba, e a gente vê aqui no relatório da SuiteViz, de cara, ele já me mostra a variável turnover, né, e sua distribuição aqui por classe, né, o valor 0, o valor 1, a gente pode ver aqui basicamente isso, né. A gente tem aqui informações e insights para cada um dos atributos. Então, se a gente clica aqui no atributo departamento, ele já me mostra aqui um gráfico dos departamentos do maior para o menor, né, para os nossos dados. Olha que legal, pessoal. No gráfico que eu mostrei para vocês, a gente tinha departamentos ali e os volumes, né, e eles não estavam ordenados do maior para o menor. Então, aqui, a SuiteViz já faz essa ordenação para mim, já me mostra que a maior quantidade dos meus dados, né, dos empregados, estão aqui no departamento de vendas, departamento técnico, suporte, IT, assim vai. Olha, tudo organizadinho, tudo seguindo essa sequência de maior por menor, tá bom? Já me dá uma análise aqui com outras variáveis, né, como departamentos e o índice de turnover, departamentos e o tempo na companhia, já me dá uma análise dupla aqui também, me dá outras informações interessantes, a gente pegar aqui, ó, informação de salário, atributos categóricos tem menos insights, obviamente, né, mas a gente consegue ver aqui, ó, salários com profissionais com salário, deve estar um pouco pequeno para vocês aí, não sei se está dando para visualizar bem. Um pouquinho aqui. Mas empregados com salário baixo corresponde a 49% da nossa base, né? Salário médio, 43%, salário alto, 8%. Então, olha que legal, nos dá uma visão geral, né? Nos dá a visão geral do nosso dado sem escrever nenhuma linha de código. Se a gente voltar aqui, ó, olha que simples. Só importei a biblioteca, instalei a biblioteca, né? Depois importei ela e gerei, ó, chamei o método analyze para gerar esse gráfico aqui. Então, já me dá uns insights aqui muito interessantes. Se a gente fosse fazer isso aqui na mão, dá um certo trabalho, né? Tem que escrever vários códigos, tem que gerar esses gráficos, né? E a biblioteca me dá essa visão geral aqui. Se a gente pegar um atributo numérico, olha que legal. Ela já me dá aqui, ó, valores mais frequentes, mesmo no atributo numérico, ó, valores mais frequentes, os menores valores da minha base, valores maiores também por ordem. A gente vê aqui, ó, nessa tabela, já me dá um pouco do describe, né? O valor máximo, o valor mínimo, né? O valor do percentil 95%, o percentil 75%, a mediana, médio, enfim, o range, enfim, vários atributos aqui, desvio padrão, variância, valores estatísticos, dados estatísticos que a gente viu lá com o método describe, a SuiteViz já traz aqui para a gente. Então, pessoal, é uma mão na roda, é uma outra ferramenta, é uma ferramenta para ter no bolso aí, para ter na caixa de ferramentas do cientista de dados, do analista de dados, você está atuando em um projeto. Você pode pegar esse gráfico HTML e salvar isso, exportar. Acho que tem como exportar para outros formatos, como PDF, alguma coisa assim do tipo. Lógico que você perde essa interação, mas pode fazer sentido quando você precisa apresentar isso para alguém. Beleza? Então, queria fechar essa aula de hoje com essa dica da ferramenta SuiteViz para fazer análise praticamente automática para a gente, né? Esses gráficos extremamente simples, dinâmicos, mas que agregam muito valor e te dá muita produtividade. Beleza? Bom, por hoje é isso, né? A gente fechou, acho que com chave de ouro, essa análise exploratória aqui, tiramos muitos insights a partir dos dados, e agora eu vou voltar aqui para a gente tirar um tempo, se for o caso, para responder algumas perguntas de vocês, e a gente fecha a aula de hoje com análise exploratória, se preparando para amanhã a gente trabalhar com a parte de machine learning, né? Preparar com a etapa de machine learning e deploy, finalizando o bootcamp, né? A última etapa do bootcamp. E é legal, Felipe, falar que assim, hoje você testou um modelo, né? Você usou um algoritmo de machine learning e testou um modelo, né? Amanhã a gente quer mostrar uma forma mais profissional, vamos dizer assim, de você trabalhar com machine learning, né? Então, pessoal, não perca a aula de amanhã, que vai ser muito foda.
Amanhã a gente vai ter um trabalho muito denso mesmo, muito direto, muita coisa, muito trabalho, beleza? Hoje foi mais negócio, né? A gente viu insights, foi mais negócio. Amanhã a gente já volta para a parte mais técnica, pesada, que é teste de vários algoritmos, validações, automações desse processo de algoritmos, verificação do melhor algoritmo da melhor maneira possível, da melhor maneira ótima. A gente vai ver tudo isso, né? A gente vai ver depois, por fim, a etapa completa de deploy, né? Criando o nosso app para consumir nosso modelo de machine learning preditivo, que vai predizer se essa pessoa vai deixar a empresa ou não, e também o modelo que a gente acabou de gerar, que é o modelo de agrupamento, beleza? Amanhã a aula não pode perder, que é o fechamento disso tudo. Machine learning e o deploy. Como colocar tudo isso que a gente está desenvolvendo, esses artefatos que a gente está desenvolvendo, prontos para o consumo de uma aplicação com interface gráfica, para o usuário clicar e fazer o consumo do modelo e já ter os insights a partir dos dados. É o fechamento da nossa solução completa, né? Com machine learning e deploy. Não podem perder, beleza? E aí, pessoal, já convido vocês a clicarem aí no vídeo de amanhã, que é a aula 4, e já deixar o lembrete, definir o lembrete aí no YouTube, para o YouTube não deixar de notificar vocês quando a gente começar, para você não perder, tá? Amanhã é o fechamento do Bootcamp. E lembrando também que amanhã a gente vai não só fazer toda essa parte, né, mostrar tudo isso, análise exploratória, o deploy, fazer o fechamento do Bootcamp, passo a passo, linha a linha, como a gente fez aqui, mas também amanhã a gente vai explicar como vai funcionar a nova turma para vocês ingressarem na Stack Academy, como funcionam os programas, como o programa Stack Labs, para quem está interessado em seguir com a gente nessa jornada de aprendizado, né, de ingressar na Stack, amanhã também você não pode perder, que a gente vai fazer, vai tirar um tempinho aqui, uns 10 minutinhos da aula, para a gente explicar tudo isso para você que está interessado em ingressar com a gente nessa jornada aí, beleza? Entrar para a Stack Academy, aprender através dos nossos cursos e formações e também participar do programa Stack Labs. Tá? A gente vai amanhã tirar um tempinho da aula, uns 10 a 15 minutinhos, para a gente explicar isso para você. Mas amanhã, como a aula vai ser muito intensa, muita técnica e muito densa mesmo, eu diria que, assim, acho que vai ser a parte mais difícil do Bootcamp, né, Rodrigo? Eu acho. Eu acho que a parte mais difícil, na minha opinião, é a melhor aula, porque, assim, acho que é muito comum a gente ver até a parte de análise de dados, né, espalhada aí, mas pouquíssimo se fala de colocar uma solução do zero, igual a gente começou do zero, no ar, né? Então, você ter a noção do todo, desde a concepção, a modelagem, a organização disso, a orquestração e a solução no ar. Então, pessoal, na minha opinião, é a melhor aula, porque é a aula que a gente fecha todos os pontos, né? Desde a concepção até a entrega da solução final. Tá? Então, na minha opinião, é a melhor aula. Boa. Vamos matar umas perguntas aqui, Felipe? Pessoal? Claro. Vamos lá. Lucas perguntou. Tem uma pergunta. Aprendendo com você, será que entendo como usar ferramentas em bancos de dados em pesquisa? Estudo História do Brasil e estou curioso sobre como inovar usando Machine Learning em bancos de dados. Com certeza, Lucas. A gente, nesse exemplo aqui, desse projeto, se você recordar, a gente usou um banco de dados relacional. Então, o Felipe consultou dados em bancos de dados relacionais, né, consolidou tudo isso com dados que estão ali na Data Lake, em CSV, XLS. Então, a gente mostra você como você vai trabalhar com bancos de dados e como você vai aplicar Machine Learning com o resultado dessas consultas, extraindo esses dados de diversas fontes, tá? Dá para instanciar esse projeto para outros problemas? Com certeza, Robson. Sem dúvida. O esqueleto desse projeto, gente, ele é assim, o esqueleto de qualquer projeto de dados, né? Você trabalha na concepção, orquestra isso, faz a modelagem dos dados, aprende com os dados, gera insight e no final entrega um produto. Então, a ideia desse projeto, a arquitetura desse projeto, ela é super aplicável para qualquer projeto, desde uma previsão independente de vendas. do formato de dados, tudo. Exatamente. Então, é uma coisa bem genérica mesmo. Boa. Valeu, pessoal. Vamos ver mais dúvidas aí? Alguém tem alguma dúvida? O Rainer mandou ali, ó, não vi no SuiteVis a geração dos clusters que você chegou na sua análise própria. Rainer, sim, esse cluster que a gente gerou ali,
ele não está lá no SuiteVis, né? O SuiteVis tem essa característica da gente gerar gráficos, né? Gráficos ali baseados na variável alvo, né? Então, ele pega cada um dos atributos e gera gráficos baseados na variável alvo e também tira insights do próprio atributo, como a gente viu ali, distribuições, valores frequentes, análises descritivas. Mas, por que eu te mostrei todo aquele código, toda aquela etapa da aula e deixei o SuiteVis lá para o final? Por quê? O SuiteVis, como outras ferramentas, como Pandas Profiling, que é sensacional, e várias outras, que fazem esse trabalho, que nos ajudam, que nos dá produtividade como profissionais cientistas de dados, elas são ferramentas que são engessadas ali, ela faz uma regra ali de possíveis gráficos, de possíveis insights, mas ela nunca vai superar a inteligência do cientista de dados, do analista, da pessoa que está olhando para o negócio, está explorando os dados para tirar insight, tá? Então, aquele cluster ali, a gente teve, aquele insight do cluster ali, foi olhando para o dado, eu consegui gerar aquele cluster ali. Uma ferramenta, possivelmente, ela não geraria. Ela pode me dar outros insights que eu também não estava pensando, obviamente, né? Mas, se você procurar muitos gráficos que eu gerei manualmente, que você acompanhou comigo aqui, provavelmente você não vai achar nenhuma ferramenta, nem no SuiteVis, nem no Pandas Profile, nada disso, tá? Segue um template ali pré-definido de gráficos, obviamente, para dar produtividade. Mas nada supera o conhecimento de negócio do analista, não só de negócio, mas o conhecimento técnico do profissional envolvido no projeto, beleza? Nada supera, sem sombra de dúvida. Írio perguntou, aula 2 eu não encontrei, falou, aula 2 eu não encontrei no Slack. Írio, a aula 2 está aqui no canal do YouTube, tá? Todas as lives aí estão aí, salvas no canal para vocês. Podemos colocar esse projeto como portfólio no Git? Com certeza, Roberto. Pode sim. E eu não recomendo colocar agora, né? Amanhã tem a melhor parte, né? Amanhã tem a finalização. A partir de amanhã você vai colocar, inclusive na aula de amanhã, a gente vai subir isso tudo para o Git juntos aqui, para quem não conhece o Git, para quem está começando agora, a gente vai subir juntos para o Git, você já vai subir esse projeto para o seu Git, né? E aí você vai ter isso tudo pronto lá já no seu Git, já, para você mostrar no LinkedIn e tudo isso. Boa. Sim, Gabriel, mas a gente fala do Git, mas a gente sobe todo o projeto para o Git juntos aqui, tá? Acho que por hoje é só. Pessoal, quem não está na comunidade, vou mandar o link aqui de novo. Entrem na comunidade do Slack, a comunidade que a gente criou essa semana só para ajudar vocês a rodar o projeto de vocês na máquina. Então, a gente está lá dando suporte, tem uma galera ajudando, né? Quem está com problema em algum ponto. Então, entre na comunidade, vou mandar o link aí, porque a gente vai mandar esses materiais, né, lá na comunidade agora. Né, tipo o notebook que o Felipe trabalhou hoje aí, material, tá? A gente vai mandar lá na comunidade para todos terem acesso aí, tá? Pessoal, é isso então. O Gabriel perguntou amanhã, vocês falarão da estrutura do curso? Sim, Gabriel, a gente vai falar da Stack Academy, que é nossa plataforma de formação, com as formações e os cursos, e também a gente vai falar dos programas, como o programa Stack Labs, a gente vai explicar isso tudo para quem tem interesse em ingressar com a gente, tá? Boa. Pessoal, então é isso. Boa noite para vocês, bom descanso. Obrigado por quem ficou aqui até agora. Vamos que vamos. Amanhã é o fechamento final, você não pode perder. E vamos embora que o Bootcamp está sensacional. Obrigado pela presença de todos. Até amanhã. Bom descanso. André, as aulas do Bootcamp ficam todas salvas aqui, somente essa semana, todas salvas no YouTube aí para vocês maratonar aí, tá? E implementar o projeto de vocês. Contem com a gente na comunidade. Tamo junto, obrigado pela presença de todos, pela participação, pela paciência. Tamo junto. Até amanhã. Abraço. Vamos lá, valeu, pessoal. Forte abraço. Até mais.